dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário do seu dia você nos assiste, mas meu muito obrigado. Você está no Pod Velocitar, a nova casa do quarto de milha e do puro sangue inglês de corrida. Aqui vamos abranger os dois mundos e hoje eu tenho um prazer de receber alguém que começou há 3 anos atrás esse mercado, esse mundo do podcast. Tenho o prazer de receber meu amigo, que eu já fui no podcast dele, hoje eu lhe devolvo a gentileza, Fernando Quintino, meu muito obrigado. Obrigado, Herbert, é um prazer estar aqui, boa noite, bom dia a todos, né? Quem vai ver a gente, é um prazer, eu fico muito feliz, né? Pelo teu novo projeto, o Pod Velocitar, com certeza já é um sucesso, você é um apaixonado também, que nem você falou, e dedico boa sorte, vamos lá, estamos aqui à disposição, um prazer estar aqui. Vamos começar. Eu vou tentar usar o teu poder de resumo. Quem é Fernando Quintino no mundo do turf em 30 segundos? Dá um resumo só para todo mundo que não te conhece, principalmente do mundo do quarto de milha. No inglês é impossível não te conhecer, sim, mas no mundo do quarto de milha, quem é Fernando Quintino? Fernando Quintino é um turfista que foi levado pelo seu pai desde pequeno ao Jockey Club de São Paulo e foi picado por essa paixão do turf. E daí nunca parou? Nunca parei. Você lembra do teu primeiro contato com o cavalo? Na verdade, o meu primeiro contato com o cavalo foi indo no Jockey Club de São Paulo. Eu era muito pequeno ainda, eu não podia entrar. Porque meu pai, à noite, para quem está nos assistindo tempos áureos atrás, tinha que ter 14 anos de idade para poder entrar à noite, porque tinha noturnas. Então começa antes disso? Antes disso. Então, meu pai ia fazer um jogo, ia com a minha mãe, eu ficava no carro, tinha 6, 5 anos de idade, eu lembro aquelas duchas, os cavalos tomando banho. Eu achava já você lindo. Ficava ali no estacionamento? No estacionamento. Meu pai ia fazer um jogo, uma acumulada e voltava, né? E aí eu ia embora até quando... Daí durante o dia, sim. Daí quando era sábado e domingo, eu ia com ele, eu podia entrar. Eu acho muito saudável, a gente conversou aqui com várias pessoas que participam dessa indústria e a gente vê essa relação familiar e tirar esse estigma de sim, corrida de cavalo, essas sim, nuvens sim, cinza. Não, nós estamos falando de uma indústria fabulosa que gera milhares de empregos no Brasil, que movimenta milhões de reais ou quem sabe bilhões de reais. E outra, essa relação familiar e saudável com essa indústria e com os prognósticos, com o jogo e tudo mais. Eu acho isso fantástico. Mostrar o lado familiar é muito bom, né, Herbert? Porque a maioria hoje, principalmente dos grandes aras, a gente vai conversar um pouquinho, sempre passa de geração para geração. Não é meu caso, mas o turf, como qualquer segmento, precisa da renovação. E hoje, mais do que nunca, a gente está precisando disso, né? Exatamente. Vamos lá, então você começa com teu pai, tuas lembranças são da 7, 8 anos, daí eu comecei, eu lembro também no Jockey Club de São Paulo, não tem como esquecer, tinha um lugar lá, a coxinha creme, o Jockey Club de São Paulo era famosérrima, né? Eu lembro até, eu chegava lá, meu pai dava um dinheirinho para mim comprar uma coxinha, tomava um sorvete, na época a gente jogava bola, porque não podia levar bola, mas a gente fazia bola de meia, com os programas, né? Amassava os papéis e punha uma meia e ficava brincando naquele gramado, na Pelouse lá no Jockey Club de São Paulo, era uma alegria para mim, os cavalos jogando bola. Acho que muitos que eu joguei bola hoje são grandes proprietários, né, da minha geração. Aquele é um espaço, nem estamos falando sobre cavalo, vamos falar sobre arquitetonicamente, aquilo é fantástico, né? Era um ambiente, nossa, não tinha uma criança que não gostasse de lá. O verde, tudo. A arquitetura, a gente apostava corrida, a gente corria, né, molecada, né, 7, 8, 9, 10 anos, e assim foi indo. Mas daí quando começa a ter 12, 13, 14, você já começa a ter um entendimento maior. Daí na época tinha uma revista chamada Coruja, né? Coruja, eu lembro dessa revista. O Coruja. Então meu pai sempre levava e eu comecei a estudar. E quando você começa a entender, tem um lado bom e um lado ruim, né? Ainda antes dos 18. Antes dos 18. Já comecei a entender, mas até então nunca fui para aposta. Às vezes falava, pai, põe isso aqui. Meu pai apostava, daí dava, placezinho e tal, para brincar. Daí realmente quando eu cheguei aos 18 anos, que daí eu já estava, né, emancipado e podendo apostar, né, maior de idade, que eu comecei nesse mundo de apostas, de entender o retrospecto, um pouquinho de filiação e a performance dos cavalos, né? Porque cavalo de corrida é um atleta, né, Bert? Então você tem que ver a performance do cavalo. Tem dia que ele não está bem, tem dia que ele vai estar bem. Então você faz um acompanhamento da carreira do cavalo e isso te facilita um pouco. Antes de chegar numa das talvez mais... eu gosto muito desse termo,
advisor, você é um consultor de apostas esportivas. Antes de chegar nisso, que é uma atividade hoje do Fernando bastante prazerosa e bastante... Internacional. Nós vamos chegar lá ainda, mas eu quero construir o teu histórico. Então, Você começa com o teu pai... Aí você começa a frequentar já na maioridade o clube, as apostas, aquilo. Você teve algum momento que você foi proprietário de algum cavalo? Foi em 1995, né? Eu tinha um consultório, né? Para quem não sabe, eu sou cirurgião dentista. Eu trabalhava num consultório lá na Faria Lima, onde a vista dá pro jockey, né? Uhum. E um paciente, né? Nunca vou esquecer, o Demétrio, que... Espero que esteja aí. Nunca mais, né? Perdi o contato totalmente com o Demétrio, que eu atendia todos os pacientes da empresa dele. Então, 1995. Sim, estamos falando. Eu tinha um outro amigo em comum, que era um proprietário muito famoso no Jockey Clube de São Paulo, Dudô, do estúdio ECK, né? Que tinha cavalos, o Albenzi Barroso montava o cavalo deles. Enfim, ele me apresentou um treinador dele, que era o Breno Pelvezan, que até então era radicado aqui em São Paulo, que hoje está no Rio de Janeiro. E ele é gaúcho, né? Ele conhece muita coisa. E ele... Apareceu uma oportunidade, eu falei que queria um cavalo com meu sócio. Até então, você nunca tinha tido um cavalo. Com a ideia do Demétrio que eu comentei, ele falou, poxa, eu falei da emoção que era ter um cavalo de corrida, né? Eu queria ter isso, né? Vivenciar, porque apostando já é uma alegria, independente se você joga R$1 ou o que seja. Só quem faz. Só sabe que a emoção, a adrenalina é uma coisa impressionante. Agora, ter o cavalo é diferente. E eu quis passar por essa experiência. Daí, com a ajuda dele, unimos forças. E daí foi quando o Breno Pelvezan falou, tem uma égua aqui chamada J. Boa do Sul, que tinha 2 vitórias, e naquela época, quando você traz o cavalo do Sul, do Paraná, até hoje, né? Corre para sem vitória aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então trouxemos a J. Boa, compramos juntamente com o Demétrio e eu fiquei... já era uma atleta, não é que foi uma experiência de potro? Não. Eu já trouxe ela tinha 4 anos. Já tinha uma carreira lá no Cristal, corria lá em Porto Alegre. E teu consultor nesse momento foi esse treinador? Foi. Foi bom, porque a J. Boa, ela ganhou na estreia, eu lembro até hoje, ela estreou... Peraí. Você traz ela e ganha na estreia? Ganhei 2 seguidas. 2 seguidas. Você é um abençoado mesmo. 2 seguidas. Cara, na estreia, o que aconteceu? Pegou um paro sem vitória, 1.200 na areia, nunca vou esquecer. E tinha uma égua naquela época, né? A gente está falando de 1995, tem fardas tradicionais no turf paulista. Então, qualquer cavalo que coloque aquela farda vai ser favorito. E na época, o Aras Manurica, mas é uma criação totalmente voltada para a raia de grama, né? Todo mundo sabe, né? Quem está nos acompanhando. Então, vamos explicar isso aqui. O Fernando é um bom especialista nisso. No universo do quarto de milha, a gente não tem isso, porque é tudo na areia. No puro sangue inglês, você tem linhagens específicas. Voltada mais para um tipo de raia. Até porque a própria formação dos cascos e tudo mais. Então, você tem linhagens grameiras e tem linhagens arenáticas. Exatamente. Então, você estava competindo com uma farda expressiva, mais gramática. Mas pagava, era favoritona, um grande favorito. E a minha, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, pagava 6,6. Ou seja, para quem está assistindo, a cada R$1 apostado, 6 vezes 0,6, né, o valor. Você retornava. E ganhou. Daí, na repesagem, quando o jockey volta, que na época era o J. Pereira, ele falou assim, nem exigir. Quando ele desce do cavalo e falou, nem exigir... Você falou, vou ganhar outra. Tanto que na segunda corrida, que foi numa noturna, eu saí do consultório, meu irmão levou meu pai e falei, pai, pode pôr um blazer que a gente vai tirar foto. Eu sabia que era barbada, porque da maneira, por isso que é bom, sabe, o treinador, da maneira que o cavalo correu, a gente viu que ela ainda ia chegar mais longe. Tinha mais gás. Mais gás, lógico, não era uma craque, uma fora de série, mas para correr páreo sem vitória e até 1 ou 2 vitórias, eu sabia que ele ia chegar fácil. E foi o que aconteceu, a Betty dela ganhou 2. Cara, você começa no turf... Com 2 vitórias. Com 2 vitórias. Isso vou falar pra você, é raríssimo. É raríssimo. Eu dei sorte. Daí, brincando, né? A gente tem o meu amigo Ricardo Ravena, que é um especialista em pedigree e tudo. Ele falou, Fernando, essa égua tua é filho de pau d'água com jacaré. Por isso que até o rapaz... Tatu com cobra. Porque nada a ver. Não era uma filiação, né? Filhos de putback, né? Do Araras. Uma mãe... Enfim, resumo. Mas foi. E você comprou sem haver. Sem haver, confiei no treinador, que na época até hoje, isso não foi R$4.500, paguei nessa égua. 1995. R$4.500. Essa foi a tua estreia. Pago à vista, né? Rachado com o meu sócio, pagamos, então deu 2.250, que em 2 vitórias, naquela época era uma outra época, o Jockey Clube de São Paulo, já retornou para nós. Então é muito acima da média acontecer isso. E quando ganhamos as 2, Herbert, o Breno me liga e falou, Fernando, recebeu uma proposta aqui. Ofereceram R$10.000 pela égua. Você tinha pagado 4.500. Eu falei, Demétrio, mas só pelo prazer que a gente está passando, tudo bem, mas não vale, não paga não é o que a gente está vivenciando.
Daí a gente não quis vender. Daí ela foi correr um clássico chamado Duque de Caxias, 1.200 na areia, com 14 competidores. E ganhou Ibrusa, uma égua do Aras Ponta Porã. Ponta Porã, nessa época, ganhava tudo, na areia, um grande Aras. Camil Jorges. Grande Aras, né? E ela chegou em sexto, mas foi alcançada, né? Alcançada é quando a pata do outro cavalo bate na canela dela, e ela voltou sangrando e fez sexto perto. Daí voltamos pro páreo de turma, ganhou mais 2, daí ficou muito enturmada. E como o casco dela era pequeno, não era aquele casco espalmado de grama, só areia, daí a gente dava sorte. O que é a inscrição tática? Vamos escrever na grama, São Pedro, ajuda a gente. Chove, por passa favor. a parede. A gente dançava a dança da chuva, fazia uns batuques lá. Porque daí, passando para areia, os cavalos de grama diminuem a chance. Exatamente. Uma outra coisa que a gente precisa entender no mundo do Puro Sem Inglês, para quem é do quarto de milha, tem isso. As chamadas já são definidas à pista, porém, se há muita chuva, os páreos são transferidos da grama para a areia. Tem uma coisa chamada penetrômetro, que ele é medido e vê, né, e o pluviômetro para ver se tem ou não. Porque tem a tabela, né? Até para não correr risco, tanto os cavalos como os profissionais, os jockeys envolvidos, né? Eu acho que também até para manutenção da raia de grama, porque acho que se correr com ela encharcada vai sair. Daí foi isso, Herbert. Daí ela ficou enturmada, a gente começou a correr claiming, porque daí não dava para ir para clássico, porque também não era uma super craque. Tanto que quando ela começou a ficar enturmada, eu esqueci o nome de uma égua, eu virei freguês de uma égua, do meu amigo Ney Petotinski, que sempre que eu não corria, a dupla era morta. Eu falei, Ney, a tua é barbada, a minha em segundo não tem como. Isso que é legal, a gente também ter essa noção, não achar que a tua... acho que por isso que é legal ter o pé no chão. E tanto que essa do Ney era muito craque também, bem melhor 10 vezes melhor que a minha. Daí ela parou, ela ganhou muitas corridas, ela foi para a esfera clássica. Daí eu fui para o claiming, porque no claiming daí foi, mas infelizmente ela tinha um problema no boleto, daí ela se machucou e já teve que ser sacrificada. Então eu ia fazer uma pergunta lá no final para você, já sei que você vai lembrar dela, mas vamos continuar nisso. Então você, proprietário de cavalo, começa com esse sucesso, e aí como que você... tô fazendo a pergunta para tentar entender. O que começa primeiro? Nós estamos falando lá de 95. Eu sei que teu podcast tem 3 anos que você está na estrada. Mas a tua aventura a entender e a ser um consultor das corridas internacionais, ela começa quando? Ela começa um pouco antes da pandemia. Então, antes do podcast. Antes do podcast. Bem antes a pandemia foi em 2020, praticamente lá por 2018, 2019 eu começo a me interessar pelo turf nacional com a vinda da PMU no Jockey Brasileiro. Para quem não sabe, agora eu não vou lembrar, não vou ser muito preciso, não sei se 2012, 2016, a PMU, a operadora dos hipódromos franceses, faz um acordo com o Jockey Clube Brasileiro e começa a fazer a administração das corridas e do mundo das apostas. Começa, como consequência, transmitir as corridas internacionais. E nesse processo, é aí que você começa a ter... Começa a gostar. Das corridas americanas pela competitividade, pários cheios. Naquela época, hoje você vai me falar depois, mas naquela época, o que se transmitia de corridas internacionais? Era muito Gulfstream. Gulfstream, lá em Miami tem muitos pários, né? Gulfstream tem corrida praticamente de quarta a domingo. Então toda a grade da PMU tinha muito Gulfstream. Belmont Park, né? Inclusive está em basicamente reforma. Corridas americanas? Eu sempre fui mais da corrida americana. Tem as francesas que eles passavam também. Por ser PMU, obviamente. Não tem como, né? Tem também o trote, né? Que eles passam... Corrida de trote, né? Que é muito... Na Europa é muito forte. Também nos Estados Unidos tem também, né? Corrida de trote. Que antigamente aqui em São Paulo, quem é os... Vila Guilherme, né? Que tinha o trote. E isso é muito forte lá fora, né? Continua até hoje, Herbert. Daí foi isso. Daí eu comecei a gostar pela competitividade e até também pelos rateios. Eu ficava impressionado quando, assim, 2 favoritos chegando, cavalos, quanto que pagavam. Sendo que aqui no Brasil é difícil dar uma dupla de 2 favoritos pagar o que paga lá fora. Pelo tamanho do volume jogado. Pelo tamanho do volume jogado. Isso foi me interessando, daí eu sempre começar a acompanhar. Porque turf, o que acontece? Para você ser um consultor, eu que fiquei internacionalmente, você tem que ver muito páreo. E quando eu virei consultor, né, não quero também acelerar aí nas suas perguntas, mas eu já me sentia seguro para fazer isso. Não foi logo de cara que eu fiz. Quando eu comecei a pegar uma expertise no assunto, comecei a ver mais, depois de 3 anos, 2 anos dedicado a fundo, eu falei, por que não isso que não tinha?
Hoje, e o que lá fora é super comum, né? Hoje lá fora é super comum. Eu não quis nacional, porque nacional já participei de alguns programas que eu era convidado para indicar sobre as corridas. Eu jogo Cristal, Tarumã, Cidade Jardim, Gávea, né? A gente estuda bem isso, mas no Brasil tem bastante. Né? E tem uma oferta muito grande, que bom. Tem bastante pessoas que sabem analisar as corridas aqui no Brasil. Mas internacionalmente falando, não tinha. Eu falei, poxa, por que não ajudar? Né? Então, daí que eu comecei, daí que começou essa construção de ser um consultor. Eu lembrei agora de um caso, acho que eu até indiquei para você. Vou indicar aqui em algum, não sei se na legenda, aqui em cima, embaixo, em algum lugar aqui, tem um filme muito interessante do Robert De Niro? Não, Al Pacino. Al Pacino com o Matt McGrory, onde eles são donos de uma... um é convidado, o outro é o dono, de uma consultoria de apostas esportivas. Sim. Então, esse filme é muito interessante porque a gente não tem noção do tamanho dessa indústria e dessa prestação, desse tipo de prestação de serviço, que eu acho que você deve ser um dos pioneiros no Brasil a fazer isso. Mas para quem não entende, então vamos lá. Com a entrada da PMU começa o simulcast internacional. Sim. Então, nós brasileiros aqui do Brasil temos a possibilidade de de jogar em corridas internacionais. Certo. Eu estou chegando hoje, estou entrando... Como eu faço isso? Eu me cadastro, abro uma conta, como que funciona esse processo? Na verdade, assim, eu... Hoje, né? Hoje, né? E até então a gente está vendo se vai dar uma reestruturada, mas como é que funciona hoje, né? A pessoa entra em contato comigo, né? No Instagram, manda um direct. Só para eu te perguntar, antes de chegar em você, como é a estrutura hoje no Brasil? Se eu quiser jogar diretamente... Desculpa, vamos lá. Se você hoje quiser jogar na Corrida Americana, pessoalmente... Quem mora aqui em São Paulo pode apostar no Jogo Clube de São Paulo, mas aí tem que ir fisicamente. Tem que ir fisicamente. Tá. Não dá pelo site. Tá, então você, se por acaso você tiver no acesso... Jogo Clube de São Paulo, mas infelizmente agora não tem todos os hipódromos. Infelizmente o Jogo Clube de São Paulo precisa dar uma melhorada nisso, no teu cardápio de apostas. De melhorar, tanto que eu tinha um grande cliente, né, um dos maiores targets do Turf do Brasil, que realmente está meio desgostoso. Pela essa falta de opção. Porque aqui em São Paulo é pela Caliente. E lá no Rio de Janeiro é outra operadora que faz, né? Então hoje aqui em São Paulo você tem que ir fisicamente. Fisicamente, não dá pelo site. Existe alguma maneira de jogar diferente disso? Virtualmente você pode apostar, daí você tem que entrar pelo site do JCB. Você faz um cadastro sem custo nenhum, Jockey Clube Brasileiro. Você faz um cadastro, custo zero, você põe lá R$100. Você faz um depósito na conta. R$100 e você tem R$100 para jogar. E lá tem todo o cardápio de todas as corridas americanas. Então você, já que esse programa, esse podcast, a gente fala para Brasil, então hoje, virtualmente, você consegue entrar no Jockey Clube Brasileiro, da Gávea, abre uma conta, faz um depósito e lá você vai jogar tanto nas corridas nacionais como nas americanas. Como nas corridas americanas. E lembrando também, né, hoje, né, Herbert, você vai depois falar sobre as bets, existem algumas bets, né, que você pode apostar nas corridas americanas. Né? No caso, acho que o Bet 365, que não sei como é que está essa legislação, né, que o negócio do Brasil ou não, eu sei que teve alterações, você deve saber mais que eu sobre isso. Tem uma nuvem negra. Uma nuvem, não negra, cinzenta no ar em cima disso. Não sei se a Bet 365, como é que tá, porque eu não uso. Né? Eu sei que tem clientes meus que usam, né, e apostam. Mas vamos lá, então, para chegar em você. Então, entra, abre uma conta e tudo mais. Perfeito, tô apto a jogar, se me sentir seguro, vou jogar sozinho e fazer minhas apostas. Aí onde entra o teu serviço hoje? Vamos supor, o Herbert entrou lá, mas o Herbert falou, poxa, mas eu não conheço muito bem, eu vou jogar em Gulfstream só pelo cor do cavalo? Não, eu quero uma assessoria. Daí que vocês, né, a pessoa contrata meu trabalho e eu de quinta a domingo eu passo as indicações com a análise completa do páreo. Eu não falo assim, primeiro páreo 217, terceiro páreo 128, não, eu faço uma análise, eu mando um áudio. Explicando carreira por carreira e por que eu estou indicando o cavalo. Então, olha só, acho que isso é fantástico, principalmente para quem gosta e essa indústria é movida pelas apostas em corridas de cavalo. Isso é um serviço super comum lá fora, então você contrata, assina, tem várias maneiras de você poder ter essas consultorias e você recebe esses feedbacks. Se você vai tomar essas premissas como aposta ou não, é uma decisão tua, você pode fazer suas ponderações. Mas então a gente tem isso hoje disponível
disponível no Brasil, você faz isso então para as corridas internacionais. Principalmente, mas não todas, tá? Repete, deixar bem claro, porque eu não vou dar conta. Então hoje, o que mais? Vamos supor, se hoje uma pessoa entra em contato comigo, eu vou dar para ele Gulfstream e Aqueduct. São os dois teus principais territórios. Os americanos, mano, o que vai acontecer? Em julho começa a temporada de verão em Saratoga. E aí os cavalos... Eu vou para Saratoga. Porque o hipódromo de Belmonte está em reforma. Então todas as corridas de Nova York estão sendo mais em Aqueduct. Vamos explicar isso para quem está iniciando nesse mundo. Os Estados Unidos, diferente do Brasil, a maioria dos hipódromos trabalha por temporada. Exatamente. Muito em função também... De clima, tempo e tudo mais. Então, dificilmente, me corrija se eu estiver errado, você tem algum hipódromo que funciona quase que o ano inteiro. Mas talvez, eu acho que os da Califórnia, eu sei que Los Alamitos funciona por causa por condições climáticas favoráveis. Santa Anita também, é difícil. Tem mais a grande stream, né? Miami. Mas a grande maioria funciona por temporada, até porque esses estúdios, esses treinadores, eles viajam de... Por quê? Porque eu faço... Fernando, por que você fica em Nova York? Porque Nova York eu conheço mais os cavalos. Então, eles estão naqueles hipódromos. Então, parou Aqueduct, vai para Belmonte. Entendeu o que eu tô falando? Aí você segue o jogo. Então, fica muito mais fácil entrar, né? Que corrida de cavalo, para quem está nos assistindo, nunca é fácil, né? Lógico. Para falar, né, Herbert? É um animal que não fala, todos têm 4 patas, e você está na mão de um jockey também, que são que é ser humano também. Que tem seu dia bom, tem seu dia ruim. Isso tem que deixar bem claro, gente. A gente às vezes fala assim, mas é muito difícil. Eu acho... A aposta em cavalo é uma corrida, é um esporte muito complexo. Né? Porque uma prejudicada que você pode tomar, uma fechada numa reta faltando 200 metros... Muda tudo. Todo o teu estudo foi por água abaixo. Ou uma joqueada, porque eu defendo muito os jockeys do mundo inteiro, porque cada vez que o jockey põe a bunda no cavalo, fala português claro, ele arrisca a vida dele. Lógico. O único esporte tem uma ambulância atrás. Mas ele é ser humano. E uma tomada de decisão errada por segundos... Muda tudo. Muda tudo. Então, por isso que não é uma ciência exata. Eu jamais... tá aqui um apartamento, jamais. Isso não existe. E eu faço justamente nesse sentido. Não é no intuito de as pessoas fazerem loucuras. Mas com parcimônia, se você investir... Vamos falar de investimento. Eu garanto para vocês, porque pelo menos 30% a 40% do capital investido volta. Porque não tem como. Principalmente porque, para quem está nos assistindo, tem modalidade de vencedor, placê e show. Vamos explicar, porque a maioria das pessoas podem não entender. Vencedor. Chega em primeiro. Placê, primeiro ou segundo lugar. Então, existe uma modalidade de aposta para você que está se iniciando nisso, que você joga e você vai ganhar se o cavalo chegar ou em primeiro ou em segundo. Lembrando que o vencedor paga mais, porque a dificuldade é maior. O placê paga um pouco menos, porque daí o cavalo já tem essa prerrogativa de chegar em segundo. E lá fora tem uma modalidade chamada show, que até então aqui no Brasil não se aposta nisso. Mas lá tem. O que é o show? O cavalo pode chegar até terceiro lugar. Então, você tem uma outra modalidade que você escolhe um cavalo e você vai ter o retorno, a confirmação daquele rateio da tua aposta, primeiro, segundo, terceiro. Então, isso dá... E os teus aconselhamentos geralmente são nesse porque sentido? Assim, a gente tem eu faço uma coisa individualizada, Herbert. De repente, você é um assinante meu, Fernando, eu quero isso. Fernando, eu quero acertar um pick 5. Hoje um pick 5 em Aqueduct é jogado 3 milhões de reais. Vamos explicar o que é pick 5? São 5 pares consecutivos, do primeiro ao quinto, e tem um pick 5 final, que são os últimos 5 páreos. Então, você pode usar quantas combinações você quiser. 2, 3... No pick 5, você tem que acertar... O vencedor. O vencedor de 5 pares consecutivos. Mas é um montante que a média é 3 milhões, que vai ser... De dólares. Que vai ser dividido pelos ganhadores que teve. Quando a gente vê um turf forte, pujante, isso que acaba incentivando. Isso que motiva, né, Bert? A pedra chega a jogo online de tudo quanto é parte do mundo, então a pedra aumenta, o que proporciona, você me contou uma história em off, não hoje, mas você pode repetir aqui, o que proporciona que se você quiser jogar pesado, você consegue sem alterar muito o rateio. Exatamente. E aqui hoje no Brasil é impossível. Se você jogar hoje R$1.000 uma pedra, você já muda a pedra. Então... Por mais que seja pedra única, o jogo, o volume no Brasil não é tão alto, não é outra realidade, a gente não vai comparar, mas é outra realidade. Nos Estados Unidos, não. Se você jogar 5 mil, 10 mil, não vai acontecer nada. É um cisco. Então, para quem... Vou tentar explicar de novo.
principalmente para os jovens que jogam muito nas bets, e as bets é modalidade de cota fixa. Então, a hora que você apertou ali, você já sabe o teu rateio. No mundo, na grande maioria dos hipódromos, você tem a modalidade que a gente chama de pari mútuo. Que também é odds também. Você tem odds de placê. Exatamente. E ali você tem um rateio flutuante. Então, que tem tudo entra no bolo, o jockey faz a retirada da banca, da casa, e o resto vai ser rateado entre os apostadores. Por isso que aqui em São Paulo, exatamente pelo que o Fernando fala, é quando você tem um volume baixo, e se você quiser jogar pesado, automaticamente se altera o rateio. Sim. E lá fora não. Você pode... que nem você, né, Bud? Você que... grande consultor financeiro, você sabe 200 vezes melhor que eu sobre finanças. Conforme, se você quiser algo assim, o risco é maior. Vamos falar de bolsa, sei lá. Conforme... risco e retorno, a máxima de qualquer... Exatamente. Agora, de qualquer ativo. Uma coisa mais conservadora, que nem tem no mercado financeiro, é o show. Porque o show, com toda a modéstia, deixando a modéstia de lado, até dificilmente eu erro um show. Né? Porque, nossa senhora, é difícil. Fernando, lá nesses hipódromos especificamente, quando você está falando de um páreo, qual é o número de cavalos? Os cavalos hoje em Aqueduct é o mínimo, tirando o primeiro e o segundo páreo, que às vezes tem 5 ou 6, sempre de 7 a 14. De 7 a 14 cavalos por páreo. Por páreo. E quando você faz esse estudo, e teu assinante, ele comprou tua consultoria, foi lá, você passa, e aí me dá um exemplo hipotético, que tipo de argumentação que você usa, falando, só para quem for contratar isso, entender que tipo de informação ele vai receber tua. Da informação que eu falo é a análise do páreo, porque geralmente as pessoas que procuram, por enquanto ainda, são pessoas que já apostam. Que já tem uma familiaridade. Já tem uma familiaridade. Então, já tem noção, não sabe muito do internacional, mas apostam no Brasil. Então, o que eu falo, meu diferencial? Não é o que eu falo, de falar só o número 1, 2, 4, terceiro páreo 3, 2, 1, fica uma coisa muito abstrata. Muito abstrata. Né? Eu não. Então, eu procurei justamente mandar um áudio explicando. Né? E uma vez eu fiz um programa, que isso aí está até gravado no meu canal lá no YouTube, Dicas de Turf, onde eu fiz uma análise das corridas que aconteceu no outro dia em Saratoga. Não, foi em Belmonte, desculpa. Está lá gravado no canal, podem ver. E graças a Deus meu índice de acerto foi muito grande. E eu recebi um áudio de um dos maiores apostadores, maior target do Brasil, né? Mandando um áudio, é o meu cliente, porque ele ouviu e tudo aquilo que foi falado se confirmou. Aí que você ganha a pessoa. É a confiança. E outra coisa, diferente de outros... Que o cavalo vai correr na ponta, enquanto vai atropelar. É isso, a gente acompanha. O cavalo foi o estilo de corrida do cavalo. Que nem, eu esqueci o nome, vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Hoje é dia... Pode falar o de que é hoje? Pode, hoje é dia... 15 de abril. 15 de abril. Ontem na Gávea, 14 de abril, no último páreo, um cavalo, acho que é número 3, pilotado pelo VG, um grande amigo meu, o Dragão, um baita jockey, ele foi numa passagem que ele tentou raspar a bota na cerca e fechou. E fecharam a porta. Fecharam a porta e ele abandonou o páreo. Esse cavalo na próxima é impossível perder. Porque ele é um páreo ainda sem vitória, ele perdeu para uma égua do Araras, uma égua do Araras que era barbada, e não vai ter mais simplesmente porque não conseguiu... Porque isso que eu estou falando. Então, esses detalhes, por que acontece? Se você é um assinante meu, quando eu vou indicar para você, eu assisto muito o replay de páreo. Então, não é o chutômetro. É uma análise do que eu acompanho, eu vejo muito replay. Eu perco um tempo muito grande, Herbert. Então, o preço que se paga praticamente é um custo. Não sei se eu posso falar aqui de valores. Sinta-se à vontade. Não, mas a média, assim, até por ser corrida americana, a gente estimula $50 por mês. É nada perto do... Entendeu? Quanto que dá? Quanto é o dólar? Você que sabe tudo do mercado. Vamos falar que hoje ele esteja 6. Não está, mas infelizmente está... nós estamos falando se você de colocar R$300 por mês, onde eu vou te entregar de quinta a domingo, vai dar 8 reuniões mensais. Não mais, 4, 8, dou 16. Então, só para a gente poder entender, eu acho legal, eu não tenho receio nenhum de falar isso, até porque... É que você mesmo me falou que a grande maioria das pessoas que te consultam são apostadores já acostumados. Mas mesmo para o iniciante, eu acho que é um custo relativamente pequeno para tentar entender. Exatamente. Porque ele vai entender as tuas observações, os teus insights, e depois ele pode falar, agora eu vou querer andar sozinho. Mas certeza. Eu acho que é um bom custo-benefício para uma consultoria, até para saber o que você analisa. Até porque eu faço de um valor justamente para fomentar. Né? Que isso que é legal. Acho que até porque os hipódromos aqui do Brasil que captam aposta internacionalmente,
É um trabalho que eu faço voluntariamente, que eu não ganho um centavo de nenhum hipódromo. E eu ajudo eles. Exato. Porque toda a captação que eles fazem entra para o clube. Não, e outra, quanto mais gente entender e tornar... Para a cadeia, né? Exato, o ecossistema tem que estar cada vez mais coletando mais gente nova. Acho que talvez seja a grande dificuldade do turf no Brasil, lá fora não, sim, mas é a entrada de sangue novo para poder, tanto como proprietário, como criador, mas muito mais como apostador. Então, você precisa... Eu acho também, Herbert, uma vez eu saí para jantar com o Herbert e falou uma coisa: Fernando, mas como é que você tem que... Porque a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Exato. Porque falar, todo mundo fala, papagaio fala tudo. E eu fazia isso antes, né? Que eu não estou com tempo, mas eu penso também em fazer, às vezes, um programa antes das corridas. Aham. Porque tá gravado, que nem esse que eu fiz, tá lá. E aconteceu, graças a Deus, logo que eu fui bem. Para as pessoas verem a tua performance. Exato. Né? Eu tenho um dado que tá lá no meu Instagram de Dicas de Turf, que eu comentei com você, uma vez em Belmont, né? De 9 pares, eu acertei 7 vencedores. Eu fui o único veículo de indicação do mundo inteiro. O Daily Raceform é uma potência, não dá para competir. Eles são feras. Né? Nem quero, nem tem como chegar. Mas os caras são muito bons. E eu ganhei deles. Estou falando para quem está nos escutando, gente, Daily Raceform é o top do top das indicações internacionais, que também você paga para receber tudo aquilo, e é bem mais que isso. E outra coisa, eu acho que é muito fácil de experimentar o teu serviço, eu sou entusiasta disso, porque você tem que se confirmar a tua taxa de performance, porque se ela não acontecer, em um mês a pessoa não renova. Então, valeu. Você o interessado em acertar sou eu. Se você não tem performance, você não tem retenção. Eu não tenho retenção nenhuma. Você não tem retenção. Então, a tua história já prova exatamente o contrário. Vamos chegar agora um pouco. Então, você começou nisso, fez isso, começa lá um pouco antes da pandemia a fazer esse serviço. Mas eu estou diante de quem desbravou essa mata virgem de podcast. Ele, e nada mais além dele, é o primeiro cara que resolveu fazer no Brasil um podcast sobre turf. E isso, nós estamos... Depois que a mata já foi... que veio Você mostrou a trilha e depois entram uns espertos igual... Novo talento, que nem aí, ó, recebeu... Para vocês não sabem, o Nilcinho Genovese que veio aqui, vocês vão assistir, também gravou aqui, mandou um áudio pro Herbert, né? Porque eu vou falar... Ele falou assim, a maior revelação do podcast. E eu então fico feliz, Herbert, porque isso que é legal. Tantos talentos que podem vir, no caso você, um apaixonado também. Sou entusiasta. E você vê que você faz esse programa também, que nem eu faço, com amor, com carinho, com dedicação. Isso é muito legal. Mas vamos lá, esse cara resolve, eu quero entender como. Porque agora, depois surgiram outros, tem as meninas que eu quero também trazê-las aqui do Rio de Janeiro, Pode Apostar, tuas parceiras. Quero trazer outros influenciadores aqui do meio, Flavinho do Turfionápolis, pessoal do Connect, todos eles, eu acho que esse ecossistema é fantástico que ele seja... E esse é o caminho, Herbert, esse é o caminho... Gente, é o que eu falo. Não posso esquecer do meu grande amigão, cara que eu falo direto, confidencinho, Leopoldo Scremin. Leopoldo Scremin também, faz um grande trabalho. Ele tem o Turf na Cidade. Turf na Cidade. É um jornalista muito empenhado, faz um belo trabalho também. Já apaixonado, né? Apaixonado. E eu acho que o importante é isso. Tanto como o Leopoldo também, no começo, ele me deu oportunidade no programa dele. Eu acho que todo mundo se unindo, a cadeia, ela gira. Mas vamos falar da tua ideia. Vamos lá. Bom, da onde que você tirou na cabeça há 3 anos atrás fazer o primeiro podcast sobre turf? Tudo começou com a criação do canal. Porque quando eu criei esse canal, né, que eu tenho um diretor, ele que cuida todo o conteúdo. Quando você fala um canal de YouTube. Do YouTube. Tá. Montar o canal, o negócio de assinantes, que envolve tudo. Instagram, YouTube, uma coisa só, a marca Dicas de Turf. Eu comecei... Mas que não tinha o podcast. Não tinha o podcast, deixa bem claro. Era um canal só para falar das tuas indicações tanto que o primeiro vídeo do canal... Eu tô sendo filmado falando da novidade que seria a consultoria dos hipódromos norte-americanos. Ponto. Daí, conversando, o meu diretor, juntamente comigo, falou, Fernando, você tem isso, aquilo. Você não é jornalista, mas você é um apaixonado e é um bom comunicador. Né? Você tem uma fala fácil, por que não fazer isso? Eu falei, Maurício, no Turf, não tem um podcast de Turf. Hoje a gente tem, até então, né? Há 3 anos atrás, a gente tem podcast de tudo. Qualquer tema que você falar... Você tem um podcast. Eu não inventei a roda já está inventada há 200 mil anos. Só não tinha do teu segmento. Turf. Eu falei, por que não o Turf? Falei, vamos fazer. Daí, amigo, fomos lá com a cara e a coragem. E foi. Começamos, né? Você sabe, você está fazendo, você sabe a estrutura que envolve, o custo que gera tudo isso. E eu fui com a cara e a coragem, comecei há 3 anos atrás, e foi indo, e hoje, graças a Deus... Então, para quem não segue ainda, vamos colocar aqui...
podcast Dicas de Turf. Instagram, Dicas de Turf, e YouTube também, e no YouTube, então tudo isso você pode se conectar e você vai conhecer o jeito do Fernando de conduzir, é muito legal. Eu fui já um convidado duas vezes, hein? Prazer. Duas vezes já fui um convidado. Ele deu uma aula, ele falou, ficou bravo com a aula, deu aula assim. E mostrou até, gente, não tem noção, assista lá, tá lá no meu canal, a aula do Herb falando de odds, de bets, tem que assistir. Eu sou um entusiasta desse setor e eu estava falando até aqui com outros convidados que passaram aqui e vou começar a usar uma frase do Nilcinho. O Brasil, o turf, não é um gigante adormecido. São vários juntos, porque a potência disso daqui para fazer a roda girar é imensa. Então, tudo que a gente vê no turf, você principalmente, que é um frequentador do turf internacional, assim, o turf é uma indústria pujante que a cada ano bate recordes e recordes de volume, venda de cavalo, preços, apostas, prêmios. Até os países que não exploram esse negócio como business, que são o caso do mundo árabe, por causa da questão da religião, sim, usam o turf de soft power para posicionamento geopolítico no mundo ocidental. Então, assim esse negócio é bom para tudo quanto é lado. No Brasil, que a gente tem uma desconexão, sim, que eu acredito que a gente possa mudar isso. Mas é um mercado pujante, então é extremamente empolgante participar desse processo todo. E daí, Herbert, como é que a gente pode, tudo isso que você está falando, como é que a gente não pode ter um podcast sobre isso, gente? Exato. É isso que me incomodava, daí por isso que veio a ideia. E eu fico, cara, do fundo do meu coração, fico tão feliz quando começou a ter as meninas lá que começaram no Rio de Janeiro, vendo você agora, que veio mais. E você não sabe como eu fico orgulhoso. Porque nem você falou, gostei do termo. O facão a matar virgem, eu fui lá. Que venham 10, 15, porque o Herbert falou uma coisa, é verdade, gente. Quanto mais nós tivermos, mais o segmento fica forte. Exato. A gente não é concorrente, nós somos parceiros. Exato. E a gente tem que ter esse pensamento. E no turf, às vezes, amigo, tem pessoas que não têm esse pensamento. Quando começa a te ver como concorrente, como uma pessoa que vai atrapalhar, não, pelo amor de Deus, vamos pensar, não que nem quinta série, vamos pensar como adultos maduros, que temos o mesmo propósito, que queremos... temos uma indústria que precisa de energia positiva para tirar ela desse... Quanto mais nós nos unirmos e nos darmos as mãos, mais forte seremos. Você chega, então, há 3 anos atrás e cria o podcast. Você lembra o teu primeiro convidado? Rapaz do céu, meu primeiro convidado. Ou os teus primeiros convidados? Lembro. Eu chamei, acho que foi o Ravaiani, né? O Ricardo. O Ricardo foi um dos primeiros. Foi o Zé Luiz, dono do Locomotive. Locomotive, ele teve uma façanha, o Zé Luiz, que ele foi o único proprietário que no mesmo dia ele ganhou a taça de prata, macho e fêmea. É mole? Isso 3 anos atrás, então? Não. Ele já tinha isso lá para trás. Tá, lá para trás. Ele tinha feito esse feito. Hoje em dia o Locomotive não está mais na ativa. Mas é uma história muito peculiar. Poucos proprietários dentro do PSI tiveram essa proeza. Para quem não entende muito do turf internacional, a taça de prata é para as potrancas, né? É o máximo. Tem o macho e fêmea. Então é potros e potrancas. Ele ganhou as duas, né? Com dólar cash e Hanoverian. Então é um fato, e eu lembro que ele foi prontamente atendeu o pedido. E o que eu tive, Herbert? Eu quis cada vez mais fazer coisa diferente. Eu vou falar a verdade aqui. Eu adoro futebol, né? Eu sempre assisti o programa Bem Amigos. E hoje em dia voltou de novo na Bandeirantes. Não perdia um. E tinha a parte musical, né? O Galvão Bueno apresentava e tinha a parte musical. Dá uma quebrada. E eu falei, Maurício, eu vou ter uma cantora no meu programa. Daí, coincidentemente, conheço a Jaque Gouveia, né? Que é a cantora que participa do teu Fiz uma proposta para ela aceitou. E hoje... Desde que começou, já faz um tempinho já. É divertidíssimo você ter aquela quebra com ela. E tem a música, fica uma coisa... Eu tento, sabe, fazer uma coisa animada, uma coisa leve. Eu acho que você só tem que fazer Vou dar uma dica. Corta o microfone dos convidados quando ela começa a cantar, porque eu comecei a tentar cantar com ela e você estraga. Não, mas é ótimo. Mas isso que é legal. E cada um tem o seu DNA, né? Então tem o das meninas que tem o DNA delas, que é bom, o teu que é bom, o meu que é bom. Isso que é legal. É podcast, mas cada um tem seu DNA e todos são bons. Isso que é legal. E a gente fala de uma coisa que a gente gosta bastante, que a gente quer ver um renascimento. E eu acredito assim, jamais entraria nesse negócio, não estou falando no negócio do podcast, mas numa indústria que eu não acreditasse que houvesse o poder da reinvenção. Então,
exatamente por não acreditar que nós estamos fazendo nada diferente, é só análogo, é só a gente copiar as coisas lá fora. Então, eu acredito sim que o turf no Brasil tem uma capacidade de se reinventar com algumas premissas que você sabe, mas... Herbert, outra coisa que é prazerosa, você que agora está recebendo os convidados, você vai sentir isso também. As pessoas sentirem a vontade e falar coisas que até então não tinham falado. Isso é legal. Eu fiz um podcast uma vez com a família Garcia. A família Garcia é muito grande dentro do turf. Vários treinadores, né? Tudo começou com o Valfrido Garcia, que foi um mestre, né? Como treinador. O Dendico Garcia, que era o teu irmão. Teve jockeys, né? J. Garcia, filho do Dendico Garcia. Emerson Garcia, que hoje é o líder de estatística em São Paulo, né? Filho do Valfrido Garcia. Ele tá brigando pau a pau ali com o Lucas Quintana, né? Isso, tá os dois hoje, os dois estão em destaque. Mas, enfim, eu fiz um programa, no final foi que o Dendico Garcia falou obrigado, até então nunca tinha tido uma homenagem à nossa família Garcia tão grande no turf. O Emerson Garcia encerra falando, Fernando, obrigado, que você deu a oportunidade de eu falar coisas que até então nunca tinha falado. Isso vai acontecer com você também. Sim. Então, isso dá prazer a gente continuar. Né? Então, isso que é legal e você vai sentir isso. Porque a gente faz um programa, Herbert, você está fazendo, não para o Herbert. Nós faz para os outros. Para os outros. E principalmente exaltando os convidados. Exato. Né? Senão eu fazia um monólogo no meu programa... Falava. Programa Fernando Quintino com a cantora Jaque. E não tinha convidado nenhum, mas não. Né? Então esse é o intuito legal. Eu acho que o mais gostoso disso, eu tenho aprendido bastante, tenho tido a oportunidade de receber gente e fazer perguntas que eu talvez não tivesse a oportunidade de fazer para ela. Por causa do programa, né? É fantástico. Eu acho que a gente... mais recebe do que dá. Com certeza. Isso é fato. A máxima, né? É isso que é o nosso combustível, né? Não que a gente quer ficar escutando, mas quando você tem o reconhecimento de pessoas, um J. Moreira, tudo que ele já conquistou no mundo... Eu quero trazer ele aqui, vou trazer ele aqui, o João. Esse é um cara, assim, tirando a indústria... dele. Não, eu sou... e sabe quem me fez ser fã dele? Quem não é, né? Quem não é, né? Todos nós somos. Sabe quem me fez ser fã dele? Porque eu não conhecia a história, assim como grande parte do Brasil não conhece. É um jockey de carreira internacional tremenda. O Naninho. O Naninho me começa a contar a história dele. É emocionante, cara. Mas vamos... Hoje é tua. Grande Naninho do São Luís. Um abraço. Vamos pensar um negócio, agora voltando para o teu mundo de turf, não só São Paulo, estamos falando de Brasil, não internacional. Qual foi o grande cavalo que você viu correr? Cara, assim, era algo fora da... Égua, não tenho como esquecer. Eu vi muitos, né, Herbert? Eu tenho muito tempo dentro do turf, né? Estou falando só de aposta, mais de 32 anos que eu aposto em corrida de cavalo. Mas que eu vi correr que marcou foi uma égua chamada Off the Way, que era do Aras Faxina, pesava apenas 410 quilos, ganhou o Grande Prêmio Brasil, de ponta a ponta. Ela tomava a ponta, meu filho. Que ano isso, mais ou menos? 1982 ela ganhou, eu não vou esquecer. Essa marcou, porque corria muito, infelizmente no dia também que ela partiu, eu estava lá, foi logo após o Brasil, ela foi ganhar o Grande Prêmio, teve um probleminha lá e infelizmente foi, né? Ela partiu, então isso marcou muito, porque eu estava lá. Né? Imagina você é fã de um animal e ver ele partir. Vou te falar, eu não estava aqui em São Paulo ainda, minha família é do interior, eu ficava lá, mas eu escutava as histórias e era algo... Você chegou a ver Itajara correr ou não? Não, Itajara não tive a oportunidade, mas é um fenômeno, Era uma coisa também... Agora, que eu vi correr... minha pergunta era essa. Foi da égua off the way. Agora, cavalo, teve vários, né? Vi muito craques, Cacique Negro, foi tríplice coroado, o Ginval, que ganhou Grande Prêmio Piranca, do Aras Equila, que hoje continua a família DPL com lá Providência, né? Inclusive o Marlon Siqueira, que é um grande manager, participou. Ele estava no podcast... Ele participou, você participou, o Marlon Siqueira, né? Aprendeu muito com ele. Mas, assim, o que me chamava a atenção, que eu virei fã de quarteirinha, era o Furacão de Prata, Quari Bravo. Quari Bravo. Nilcinho Genovese saiu e falou exatamente... Quando eu fiz ele essa pergunta, também, falou exatamente dele. Nem sabia. Ô, Nilcinho, não combinamos, hein? Porque era uma coisa impressionante. O poder de aceleração desse cavalo era uma coisa impressionante. E aí vamos fazer uma parte para o mundo do quarto de milha. Quari Bravo, filho de Punk, um velocista. E como que... Né, você vê qual é a importância do isso, DNA cara. Da velocidade sendo impressa tanto... de jogar o DNA da velocidade do Puro-Sem inglês no quarto de milha, quanto dentro do próprio Puro-Sem inglês para atingir distâncias mais longas. Porque a gente vê isso ao longo, né? A gente vai falar um pouquinho aí. Eu não sou craque em filiação, longe de ser, tá, gente? Tem gente 10 vezes mais especialista que eu nisso. Mas é isso que você falou. É impressionante como tem cruzamentos
que você acha que não vai dar certo e dá. Né? Que você acha que é um... Punk era do Ponta Porã ou não? Foi... Punk, era as Philipson, né? Eu não lembro. Não, o Quari Bravo sim, mas eu tô falando o pai dele. A criação do Punk, eu não lembro quem que era o importador. Não lembro quem foi que trouxe. Mas era um cavalo completamente voltado para velocidade, né? E o legal é cuida de cavalo. Você lembra dele com formação do Quari Bravo? Lembro, era um tordilho lindo, bonito, grande, vistoso, sim. Musculoso. Era um cavalo muito bonito. Isso foi, eu estou falando, acho que em 97, 98, acho que por aí. Eu sei que esse cavalo realmente me chamou a atenção. Mas, e também tem vários, né? A gente podia falar que eu vi correr, a Janelle Monet, né? Que foi tríplice coroada no Rio de Janeiro. Nosso amigo Armando Bulamar, com um abraço para ele, do Ara Santa Rita da Serra, né? Que foi vendida, foi exportada, né? Na verdade, ele levou para lá com o nome dele, na verdade. Exportou para correr lá. Mas não mudou a farda, ele correu com a farda dele. E lá ele vendeu ela? Não vendeu e trouxe de volta para a reprodução. Então ela foi fazer carreira internacional. Lá e voltou para cá, mas uma craque, né? Eu, quando tive a oportunidade de entrevistar a Olga Fernandes, que foi o jockey, ela saiu de 1.300 quando ela ganhou na estreia. Na terceira prova da Tríplice Coroa, ela ganhou 2.400. Para você ver a performance de um cavalo, é impressionante. Como tem cavalos... Como eles evoluem e amadurecem. Amadurecem, uns com aumento da distância, e nem todos vão ser assim. Por isso que o turf, acho que até mesmo no quarto de milha, não é uma ciência exata. Exato. Porque se fosse, seria muito fácil. Né? Não é matemática. Não é matemática. Você pode pegar o melhor dos melhores com a melhor da melhor e, de repente, não vai. Não dá... Lembra do filme, Secretariado. Lembra que o proprietário ele pegou... Ele escolheu da criação dele e a mulher lá que o pai tinha falecido... Ela ficou com tipo com a parelha, com outro que ele não gostava tanto. Olha o que deu. Você vê, o próprio criador escolheu errado, hein? Exatamente. É muito louco. E é isso que é fascinante no turf, Herbert. Eu tive aqui entrevistando no Mundo do Quarto de Milha o Marcelinho Jorge, que contou uma história, acho que fantástica. Foi comprar duas potras nos Estados Unidos, foi pro leilão de lá, eu não lembro agora se era Ruidoso ou Los Alamitos, está lá. E ele ia comprar as éguas para correr ela lá e depois trazer de volta pro Brasil para reprodução. E lá ele estava apoiado nada mais, nada menos do que o maior treinador de todos os tempos do quarto de milha. Em uma das éguas, ele queria comprar duas. O treinador falou, eu sou sócio nela. Eu gosto tanto dela, se quiser eu entro de sociedade. E na outra que ele gostava mais, ele falou, Paul Jones, o treinador. Hoje é treinador do Edberg. Falou, Paul Jones pegou e falou, vamos ficar sócio na outra também? Não, essa eu não quero. Ele falou, tudo bem, eu quero. Ela ganhou, no mundo do quarto de milha, ela ganhou quase mais de $500 mil de prêmio. A égua foi um sucesso, ganhou tudo e foi rejeitada pelo maior treinador de quarto de milha. É um imponderável. É um imponderável. Né? Por isso que a milha, PSI, não tem ciência exata. Não é aquela matemática que você vai cravar que isso aqui vai ser um campeão, né? E é isso que é fascinante. Exatamente. Né? Não tem como acertar. Fernando, uma coisa que você tá nesse mundo há tanto tempo, e a gente tem várias indagações e se fala tanto desse nosso esporte com um prisma um pouco desvirtuado, mas vou fazer aqui uma afirmação. Uma afirmação não, ela não é minha. Estou só repassando ela. Cavalos são um dos poucos mamíferos que correm por prazer. Todos os demais correm apenas para caçar ou para fugir do caçador. Nesse contexto, o famoso jockey americano Chris Antley disse: cavalos não sabem o valor do prêmio em dinheiro, eles correm porque amam correr. Você acredita nisso? Eu assino embaixo, principalmente esses cavalos feitos para correr. Quarto de milha, PSI, não tem como, são cavalos, é a genética do animal, né? Não é que eles correm porque eles estão... Tanto que, vou falar um pouco do PSI, que eu entendo quarto de milha, estou aprendendo, ainda vou aprender muito com o Herbert, com todas as coisas. Né? Inclusive, em breve, vamos estar lá, né, Herbert? Meu convidado, nas próximas corridas de Sorocaba, vamos estar junto, vou levar Fernando para lá. Vamos lá, vou conhecer um pouco mais desse mundo quarto de milha, será um prazer, né? Eu gosto de aprender coisas novas. E depois a gente vai falar desse assunto. Sim. E no PSI, que eu quero dizer é o seguinte, às vezes acontece, infelizmente, o jockey cai na largada, um exemplo. O cavalo dá uma empina, né, dá uma abaixada, cai, enfim. O cavalo continua correndo. Se fosse uma coisa que não fosse prazerosa para ele, ele ficaria parado no partidor. Pelo contrário, ele corre. E quantas imagens a gente tem? Eu já fui em 1.200 aras. O cavalo solto pelo pasto, né? Que coisa linda, eles correndo. Então, é uma coisa... Isso, uma vez no meu programa, Herbert, eu fiz sobre uma pauta
A gente sabe disso, a gente tem que falar de tudo aqui. Um vereador aqui de São Paulo teve um projeto para fechar o Jockey Club de São Paulo e eu fiz a contraditória. Eu levei justamente especialistas veterinários com o Dr. Bernardo Espinhal, 50 anos, doutora Laura, que é uma baita de uma professora na área, enfim, para mostrar o quanto o cavalo é bem tratado. Ele é um atleta muito mais tratado, às vezes, que até que a pessoa que falou isso. Porque ele tem nutricionista, ele tem preparador físico, ele tem a cama trocada toda hora, limpa, tem alimentação balanceada, tem banho, tem ducha, tem tudo. E outra observação que eu faço dentro desse mundo, desse ativismo que visa querer falar mal dos esportes equestres, ou dos esportes que utilizam o animal de uma maneira geral. Sim. O fim na natureza não é nada bonito, porque na natureza um bicho solto, selvagem, ou ele vai ser caçado, ou ele vai morrer doente. Então, faz parte de nós que utilizamos esse animal para alguma coisa, no caso o esporte, oferecer o de melhor para ele. Sim. E eu tenho a minha preocupação com os meus cavalos, o quanto eu fico preocupado quando eles passam mal, e assim, não existe economia. Inclusive, quando a Golden Blessing vai correr, meu amigo? A The Blessing deve... já vou anunciar aqui. Não sei se vai... Furo, hein? Vamos lá. Furo de provavelmente vamos para os 700 metros do sábado do Grande Prêmio São Paulo. Atenção, hein? Eu tô pensando que eu tô no meu programa aqui. Grande Prêmio... Não, Grande Furo Prêmio de reportagem. Prova especial, algo do tipo. Que legal. Você vai correr na Semana de São Paulo. Semana de São Paulo. Stephanie's Gringo, né? Aquela prova do Gringo, homenagem ao Gringo. Prova de 700 metros. Que legal. Tudo tá caminhando para dar certo. Tá bem, né? Tá lá em Sorocaba. Tá em Sorocaba. Tô fazendo uma aventura com ela, né? Você sabe disso, eu já te contei. Estou implantando um sistema de treinamento não muito utilizado no Brasil, sistema de treinamento intervalado, apoiado por uma consultoria australiana. Hoje a Austrália, você que conhece as provas internacionais, é o Herbert berço... é muito chique, gente. É o berço da velocidade, a maior prova de 1.000 metros hoje, em termos de prêmio, é o Everest, na Austrália. Então eu fui buscar... Eu sou um eterno inconformado, assim, eu olho as coisas e falei, não dá para fazer diferente, não dá para... E aí comecei a pesquisar e estamos fazendo isso, cara... Está se adaptando. Super, teve várias mudanças alimentares, várias mudanças no sistema de treinamento. Essa semana a gente faz um segundo sprint nela desse intervalado. Por acaso, a marca melhorou do que a gente tinha, então tá tudo dando certo. Vamos ver se é corrida de cavalo, né? Lógico. Não é uma ciência exata. Então, uma atração a mais. Fernando, usando o teu conhecimento no mundo do puro sangue inglês, se você fosse hoje, você está lá, você vai ser um novo proprietário, você vai comprar um potro e você pode escolher, você tem página em branco. Qual seria o teu cruzamento? Mas ativo hoje, não pode ser uma coisa do passado. Você queria um potro de quem com quem? Pode até, não estou falando nem que seja possível, porque a égua pode ser de alguém. Sim, lógico. Acho que um garanhão que é muito versátil, eu acho que é o Putback. Putback. Última geração dele agora, né? Que vai a leilão, né? Tantos campeões, né? Putback é um cavalo muito versátil, né? Ele vai dos 1.000 até 2.000, uma coisa impressionante como... Então, acho que a genética dele é muito forte, né? Eu acho que com certeza é Putback. Agora, a fêmea, você me pegou. Com quem você acasalaria Putback? Pode ser um atleta que ainda não tenha filho. Tipo assim, eu gostaria de ver... eu gostaria de ver Putback com Lavenrose. Seria o Lavenrose ou então Lavenrose, que, para quem não sabe, ganhou o OSAF, né? Internacional Mega também, que tomava a ponta, era difícil pegar. Mas imagina Putback com Janelle Monet, uma tríplice coroada. Pensou que filiação linda? É um sonho. Ou então até também, né? Eu acho que não sei se vai ter essa... Lá o Armando, não sei se o Sangares, hoje que é um reprodutor, um baita de um cavalo campeão, né? Filho do Kingman. Kingman ganhou tudo lá fora, né? Já teve potro estreano do Sangários aqui, Já né? teve. Como tá? Teve uns que ganharam. Já. Tá tendo um aproveitamento, sim. É uma nova promessa. Da reprodução. E falando em reprodução, o pessoal traz, né, o Herbert, o pessoal, os criadores, eles buscam isso, né? Melhorar a genética do PSI, né? Importam cavalos, né? Lá de fora. Quem não conhece o Dulce Mary? Cavalo americano que veio, que hoje está lá no Aras de Frente. Quantos cavalos filhos do Dulce Mary? Julinho vai estar aqui em breve. Julinho também.
Pode deixar. Todos que passaram aqui, eu vou te dar a lista, hein, Herbert? O Herbert, agora a gente vai dividir os convidados. Exatamente. Que legal, é bom, isso é bom. Então, acho que isso para o Puro Sangue Inglês é muito importante. Eu vejo que os proprietários dos aras são apaixonados. E eles entendem muito. Então, eles estudam a filiação A com a filiação B para fazer esse cruzamento. E isso é muito legal. Eu acho isso, o cara tem que ser muito bom, sabe? Eu não teria essa competência, né? Não é minha praia. Né? Acho que uma grande virtude do ser humano é a gente saber até onde a gente pode ir. Né? Você saber o teu talento. Teu talento, que nem uma vez quando eu coloquei na minha página especialista em corrida internacional, eu escutei, mas você não é especialista, tal pessoa que é. Eu falei, meu amigo, modéstia à parte, especialista em aposta, em corrida, em performance, eu sou. Eu posso não ser, concordo, de pedigree, de histórias, mas agora, de corrida de cavalo, com toda modéstia, eu me coloco nisso. Fernando, você está há bastante tempo nisso, né? Eu gosto de chamar de indústria, né? Sim, a indústria do cavalo de corrida, exatamente para as pessoas que não são desse meio entenderem que aqui tem emprego gerado, que aqui tem impostos recolhidos, que aqui movimenta a economia de uma maneira geral. Você está há bastante tempo nisso. O que eu agora vou fazer? Não é uma crítica, é um prisma que eu coloco, já que eu frequento os dois mundos, o do Puro Sangue Inglês e o do Quarto de Milha. O que nós precisamos fazer para voltar os leilões presidenciais em São Paulo, sendo que, vou completar, quando eu faço, de novo, essa análise análoga aos mercados internacionais, os grandes leilões são presenciais. Sim. Então, esse negócio de leilão virtual, ele facilita a vida, consegue unir vários criadores em um. Eu acho que tem histórias de sucesso bastante positivas. Aqui tem o caso do Internacional, lá da TBS, do Zuca. É fantástico. Sim. O trabalho que eles fazem. Mas eu, como um novo participante disso, e quando quero trazer gente nova, é quase que impossível o cara se aventurar a comprar um cavalo, ou talvez o primeiro... Online, ou sendo que ele está lá em Bagé, ou sendo que ele está lá. É diferente do que ver ao vivo, óbvio. Isso é o que acontece, talvez o motivo do sucesso da raça do Quarto de Milha de corrida tenha cena. Existem os leilões virtuais, óbvio que não é possível fazer todos. Mas a grande maioria é presencial, né? Presencial, e faz parte do mundo de entretenimento. Sim. Então você... É um evento, um evento, e aí fica mais convidativo para até levar pessoas. Você levar, e esses novos proprietários acabarem se sentindo confortáveis porque você tem eu lembro sei lá, há 25 anos atrás, e nos leilões do Jockey de São Paulo, aquele tatersal é uma das coisas mais bonitas que tem em termos de arquitetura, de frequentar aquilo, de ver os cavalos na cocheira lateral. Eu sei que não é tua área, eu tive essa conversa com o Nilcinho, mas você não acha que ele é uma pessoa que vive... Ele mesmo falou, há uma necessidade, é uma pena que esse ano a gente não vai ter o único leilão que existia, mas eu acho que o mundo do Puro Sangue Inglês precisava entender a importância disso para trazer gente nova. Herbert, não é só redução de custo. Herbert, eu acho que não tem uma coisa só. Eu acho que é uma somatória de fatores que foi acontecendo com o Turf. Eu acho que com a pandemia em 2020, de lá para cá só foi queda livre, né? Porque daí que começou mais ainda essa parte virtual dos leilões, né? Mas antes da pandemia também já estava o Turf meio que já... do jeito que não está mais há muito tempo atrás, né? Eu acho que... Deixa eu só fazer uma parte. Antagonicamente a tudo que ocorre no mundo afora. Não, então, exatamente. O mundo explodindo, as corridas de cavalo sendo... bombando lá fora. Hoje, um dos principais leilões do PSI, que eu entendo um pouquinho mais, em Keeneland, né? E lá tem leilões, lá em Kentucky todo, lá é o berço, né? Kentucky é o berço do Puro Sangue Inglês norte-americano, né? Só tem craque lá e grandes aras do mundo estão lá. Em Keeneland tem leilão agora que está tendo cifras milionárias, né? Presencial. Enfim, eu acho que isso foi gestões que foram acontecendo. Infelizmente, o Turf Nacional, a gente tem que falar, né? Está numa queda a nível de movimento de apostas, de coisas, mas eu acho que o que precisa primeiro ter é uma coisa chamada união de verdade. Outra coisa, a gente tirar as vaidades e os egos de lado
Saber que todos nós temos deficiências, que todos nós temos que estar aberto para o novo, né? Porque acho que tudo na vida se renova. E eu falando um pouco da minha profissão, eu como cirurgião dentista, bucomaxilofacial, a gente nunca pode parar de estudar. Eu não posso usar uma técnica que eu usava 20 anos atrás. Sendo que Você tá o mundo entendendo? evoluiu, né? Então, acho que tudo evolui. Medicina evolui, tudo evolui. Qualquer campo que você for falar, a nível financeiro, o mercado financeiro evolui. Então, o turf, às vezes, ficou um pouco para trás, porque ficou naquela coisa mais do antigo. Né? Então, a gente tem que se remodelar, tem que escutar. Acho que falta no turf um pouco mais de workshop, coisas das pessoas realmente sentarem. Acho que não existe o dono da verdade. Existem ideias que todo mundo pode dar em pró. Você deu uma ideia boa, eu já tinha isso na cabeça, mas não acho que é um bom momento. Se podia criar, não sei se no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, nós nos conhecemos num simpósio de turf, eu pegando o avião para ir para Porto Alegre, onde eu ia ser... No ônibus indo para a pista, foi quando o Herbert falou comigo. Porque eu já o conhecia em função do teu podcast. Você obviamente não me conhecia, mas eu te conhecia. E aí nós nos conhecemos num simpósio onde eu me inscrevi e acabei sendo convidado para falar. Você também. Você estava gravando lá com a turma lá, onde era um simpósio no Jockey Club de Porto Alegre, Cristal, onde a gente ali teve vários painéis abordando várias coisas. Eu acho que é salutar. Eu acho que é saudável. Alguém poderia encabeçar isso dos dois grandes hipódromos, ou o Jockey Club brasileiro, ou o Jockey Club de São Paulo, ou o Jockey Club de Sorocaba, e fazer um simpósio desse que você tivesse painéis que você vai ter para dar uma arejada nessa indústria. Pegar, que você falou, a gente tem que ter o renascimento. Né? Você que teve, né? Foi tão bonito aquele... Quando que vai ser lá no italiano, a viagem lá maravilhosa? Né? Agora em junho. Final de junho? Final de junho, Que legal. Não, o Bruno Ribeiro fechou ou não fechou? Pergunta não quer calar. Ele tem uma... Ô, Bruno Ribeiro, você tá de brincadeira, né? Bruno Ribeiro, que nem sabe, o titular da VetNew, né? Porque ele tava, só para quem tá nos escutando, né? O Bruno Ribeiro participou lá no meu programa juntamente com o Herbert. Nós dividimos a mesa. Dividimos a mesa e ele falou que gostaria de ir, né? Exato. Vamos citar esse exemplo. A Itália passa por um renascimento do turf. Isso que eu falei, um renascimento. E a gente está precisando de um renascimento. Exatamente. Eu vejo a possibilidade disso acontecer sem sombra de dúvidas. Já falei N vezes, vou repetir de novo. O que aconteceu no futebol com as SAFs, com a entrada do capital privado, é possível de acontecer aqui no turf. Então a gente teve um renascimento dos clubes de futebol com a entrada de capital privado, donos entrando, remodelando gestão, pegando gestões que eram deficitárias e transformando de forma positiva. Uma coisa muito semelhante deve acontecer no turf, só precisa ter uma conscientização. Porque é uma coisa também, né, Berti? A gente que hoje tem programas que as pessoas dão opiniões, graças a Deus a gente não tem vínculo com ninguém, né? Que a gente fala no jargão popular, não temos rabo preso, né? A gente pode... O meu programa é um espaço democrático, assim como o teu, que eu estou vendo. O que acontece? No turf precisa disso. Não adianta também a gente chegar e apontar o dedo e ficar uma coisa muito personalista da pessoa A, B ou C, que a pessoa A, B ou C é isso, não fez aquilo. Não, ao invés de criticar, vamos dar ideias. Por isso que precisa de simpósios, de fóruns, em prol do turf, para que ideias sejam faladas, discutidas, para ser colocadas em prática. Exato. Porque não é uma atitude só que vai resolver tudo. É um conjunto. E não vai ser da noite para o dia. É um conjunto de atitudes, mas realmente as pessoas têm que estar imbuídas de querer escutar, né? E às vezes não estão. Voltando ao mundo especificamente do cavalo, você, nesses anos todos, desde lá de criança e tudo mais... E chegando nesse ponto que nós estamos falando agora, você não acha que às vezes eu, que sou um interlocutor frequente com essa indústria internacional, eu vejo uma cabeça um pouco diferente. Você não acha que às vezes aqui a paixão ela atrapalha, falta um pouco de racionalismo dentro dessa indústria? Eu vejo lá fora... para eles é um business que precisa parar de pé, precisa ser economicamente viável. É uma indústria. É uma indústria. Aqui, você falou, tem esse ponto sim, Herbert. Eu acho que, às vezes, a paixão, o fanatismo, tudo na vida que passa do ponto, nos cega. Isso é em qualquer área. E no turf também, isso com certeza acontece. A gente deixar de lado um pouco esse fanatismo e ter um pouco mais de razoabilidade nas atitudes para ser tomadas.
Fernando, dentro desse processo todo, dessa tua participação nessa caminhada, afinal, são quantos anos? Rapaz do céu, 53... Nossa, eu tô aí 40... Claro, tem uns 40 anos de turf fácil. Fácil, né? Que eu frequento, né? Agora eu apostando, obviamente, desde os 18. Você assume algumas responsabilidades, tanto do podcast quanto da tua consultoria. Essa indústria, ela mais tirou de você que deu, ou você teve algum sacrifício que você teve que fazer para continuar insistindo disso, ou você acha que Não, até porque acho que o grande segredo, e eu como fazendo consultoria internacional, é ter a parcimônia. Uhum. Né? Eu acho que cada um, que nem você, vamos fazer uma analogia com o Herbert aqui, que é bom usar o Herbert também. Uhum. Se eu vou fazer uma consultoria financeira, cada um tem o que pode. Uhum. Você nunca vai falar, Fernando, comigo faz um aporte aqui de 5 milhões, eu só posso dar 1. Sim. Você não vai fazer essa loucura comigo. É a mesma coisa no turf. Eu acho que a gente tem que fazer o aporte de acordo com a necessidade, o que aquela pessoa pode, que não vá interferir na vida dela do dia a dia, porque daí vira um pesadelo. Por isso que eu falo, então, respondendo a tua pergunta, eu nunca tive esse problema, porque foi dentro de uma parcimônia. Nunca foi algo exagerado, exacerbado. Eu acho que isso é o bom da gente entender, que se torna uma atividade, uma paixão, um esporte, um hobby, um entretenimento saudável, Saudável. Né? Saudável. Como qualquer coisa na vida, né? Se eu tomar 5 litros... A água faz mesmo, mas se eu tomar 5 litros, eu me afogo. Exato. Então, acho que tudo na vida é o equilíbrio. Você tem que ter e saber se você ter seus o equilíbrio, limites. Lógico, hoje você vai passar uma tarde no Clube de São Paulo, é um passeio. Você vai almoçar, uma vista maravilhosa, ver aqueles cavalos maravilhosos, vai ter um custo. Independente de se apostar ou não. E a aposta mínima é R$2. Isso eu estou falando em qualquer, pode ser na Gávea, no Tarumã, estou falando de PSI, né, gente? Agora, eu vou conhecer, se Deus quiser, Sorocaba. Vou usar o teu gancho para você poder fazer um convite. As pessoas têm o ano inteiro para ir ver corrida no Jockey Clube de São Paulo. Sim. Sempre, a maioria das vezes, todos os sábados tem corrida. Mas se você fosse retirar dentro do calendário do ano ou indicar algumas provas ou alguns finais de semana importantes que vocês podem entrar no site do Jockey e ver. Quais são os grandes momentos do Jockey Clube de São Paulo? Entenda que quem está nos assistindo às vezes não entende nada. Quais são os grandes momentos para as pessoas poderem visitar? Em primeiro lugar, com certeza, agora está se aproximando da grande festa, que é o Grande Prêmio de São Paulo. Então, hoje, para quem está nos escutando e não entende muito, o principal festival é esse do GP São Paulo, que vai acontecer de 1 a 4 de maio. Então, vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, onde o ápice, obviamente, no domingo, onde é realizado o GP São Paulo, com dotação de R$80 mil para o vencedor. Eu sei dessa resposta, mas quero que você me ajude a se fazer entender quem não conhece. Seria a principal prova do calendário de São Paulo. De São Paulo seria. Então, se eu sou um proprietário, eu quero ganhar, com certeza quer ganhar o Grande Prêmio de São Paulo. Porque na quinta eu não sei se tem algum grande prêmio, mas na sexta vai ter dos Potros e da Potrancas, né? Grande Prêmio de Grupo 1. Sábado também tem Grande Prêmio, tem quilômetro internacional, tem o OSAF das Éguas, 2.000 metros. Pode ter a prova que eu vou correr. Exatamente, provas especiais que serão mais alguns grandes prêmios. No domingo tem o Presidente da República, tem o CUM, né, que é o GP São Paulo. Então, todo proprietário gosta de ver o cavalo inscrito no festival. Tanto que o Herbert vai escrever o cavalo. A The Blessing. A The Blessing vai correr o quê? Olha que legal. No maior festival do Jockey Clube de São Paulo, você vai ter um competidor. Isso é muito prazeroso para você. Você vai levar convidados, vamos lá no maior evento de São Paulo, do Jockey Clube, onde eu vou ter um cavalo. Isso não tem preço. Exato. Então, todos querem estar lá. Passado essa festividade, qual é a segunda grande festividade de São Paulo? Com certeza, eu acho que é quando corre os Potros e Potrancas para disputar o grande prêmio que começa é a Tríplice Coroa que a gente fala, né? As 3 principais provas. Porque quando é o festival da primeira prova da Tríplice Coroa, realmente é um festival bonito. E quando começa, geralmente? Rapaz, a data... Não, mês. Eu não lembro do mês, agora você me pegou, viu? Então são espaçadas... É o segundo semestre. Segundo semestre. Porque eu sei que em novembro é o derby, né? Novembro é o derby, então deve começar em setembro, que é o 7 de setembro. Grande Prêmio Ipiranga.
Então seriam os grandes momentos. Então espero que a gente consiga subir esse episódio ainda antes do Grande Prêmio São Paulo, mas vou fazer de tudo, já que você citou, mas sintam-se convidados para estar no primeiro final de semana de maio no Jockey Club de São Paulo, que começa as festividades já na quinta-feira. Que é feriado. Geralmente, o ano do Jockey Club de São Paulo são corridas todos os sábados. Sim. Mas nesse momento especial, a gente tem um festival, corridas quinta, sexta, sábados e domingos. Vai ser uma exceção. Fora isso, vai voltar à normalidade, uma corrida por semana. Vamos falar um negócio que a gente sabe, mas a maioria das pessoas não. Entrada franca. Gratuita, não paga nada. Você pode ir lá passar um final de semana gostoso com a tua família, levar as crianças para ver... Com certeza vai ter brinquedos. Nessa época eles colocam, né? Food truck. Então é bem legal. Estacionamento amplo, né? Não, fácil de chegar. Tá encostado ali na Marginal. Vale a visita só pela experiência arquitetônica. E quem não conhece também, né? Vou te falar uma coisa. O Turf, a emoção que ele proporciona é uma coisa única. Né? Acho que também no quarto de milha, mas quem está nos escutando... Corrida de cavalo, né? Corrida de cavalo de corrida é uma coisa... Por isso que eu falo para vocês, com um pouquinho a gente se diverte. Exato. Não tem outro esporte que eu conheço. Qual é a aposta mínima, se eu for lá, sou um novo integrante desse... R$2. R$2. Você precisa apostar R$2. Você já brinca. Vai divertir, vai torcer, vai entender o que é torcer por um cavalo. Né? Inclusive, um dia vou contar uma história aqui, que o podcast é bom de contar histórias, né? Uma certa vez eu estava na mesa lá e foi não quero fazer propaganda aqui de corretora nenhuma, mas de uma corretora famosa, certo? Um investidor, uma pessoa, que nem você, de um mercado financeiro, sentou lá na mesa e tinha uma nota de R$5. Ele é Bruno, né? Não precisa falar o sobrenome. Falei, Bruno, eu fiz uma brincadeira com ele. Esses R$5, eu peguei R$5 e joguei num páreo. E fui acertando. Então, o que dava, vamos supor, joguei 5, deu R$12,50. O R$12,50 eu fui reinvestindo. Terminou lá, sei lá, 6, 7 páreos, ele acabou saindo com R$125. Eu brinquei para ele. O 5 virou com 125. Eu falei, na tua corretora tem alguma aplicação? Ele falou, não dá para competir. Então, só uma brincadeira para você ver que com R$5 você se diverte. Lógico, nem tudo você vai acertar. Então, esse estigma, fui lá, uma fortuna. Não, isso aí é coisa de novela. Ou pode ter um caso ou outro isolado. Mas não vamos se pegar pela exceção. Vamos se pegar o que acontece. Vá, conheça. Entrada franca, com R$2 você já começa a brincar. Você vê aquele lugar lindo, maravilhoso, cavalos bonitos, bem apresentados, né? Atletas, né? Então, todo o profissionalismo que existe, né? Saber que a cadeia de Turf, Herbert, você sabe disso, mas quem está nos escutando movimenta muitas famílias, né? Eu tive acesso recentemente, isso é um dado interessante para divulgar, já falei aqui no programa com o Nilson, mas vou falar de novo. Existe uma estatística do Ministério da Agricultura aqui do Brasil que diz, estamos falando cavalo, não cavalo de corrida, que a cada potro nascido você gera 5 empregos diretos e indiretos. O cara da ração, o cavalariço, o cara que trabalha lá na empresa do Bruno da Vetinil que precisa fazer o suplemento, faz parte da cadeia. O caminhoneiro que transporta. Então, a cada potro nascido você gera 5 empregos diretos e indiretos. Porém, quando você fala de cavalos de alta performance, estou falando cavalo de corrida, os nossos atletas, esse número sobe para 10. Por quê? Porque você tem quiroprata, veterinário, você tem a menina que fica no laboratório fazendo hemograma, é uma indústria, uma cadeia gigantesca que gera emprego. Então, já criar cavalo já faz a economia girar. E quando você fala de criar cavalo de alta performance, atletas, seja eles cavalos de corrida, os atletas de alta performance de tambor, hipismo, o que seja, esses cavalos de alta performance, de alto rendimento, eles geram ainda mais porque você tem mais gente trabalhando por eles, né? Então, é fantástico. A gente não tem noção, de quanto isso é saudável para a economia e que movimenta. Por isso, Herbert, você falou um nome que acho que tem que ser visto assim, é uma indústria. Porque movimenta tudo isso. E outra coisa, lá fora, Herbert, o que acontece? O Turf é visto de uma outra forma. Lá tem N programas. Você pega a Fox Sport, ela é muito forte dentro do Turf norte-americano. Tem programas. É um evento. Assim como a gente tem no futebol, o brasileiro é óbvio. O futebol aqui é em primeiro lugar, né? Tem esses programas, tem eventos ao vivo.
lá fora é impressionante o nível da reportagem, da cobertura que é feito. Que existe, não? É uma coisa absurda. A gente não está nem engatinhando ainda. Perto disso. Perto disso. Então, por isso que é legal programas como o meu, como o seu, para a gente começar a divulgar mais, para a gente começar a fomentar mais isso da divulgação. Porque faz falta. Vou pegar um gancho aqui e soltar. Fazendo uma propaganda gratuita para Netflix. Você viu o documentário que sai na Netflix agora? Dia 22 de abril. Dia 22/4 sobe um documentário, alguma coisa a caminho da coroa. From The Crown, não sei o nome. Que conta a história para a Tríplice Coroa, para as provas da Tríplice Coroa, e eles vão acompanhar... Lembrando que começa agora, né? Maio. Primeiro... Kentucky Derby. Kentucky Derby, primeira prova da Tríplice Coroa. Depois a gente vai lá para o Springs, né? Que é em Pilico. E depois termina em Belmont Stakes. Acho que Belmonte foi... Não está correndo lá porque o hipódromo está fechado, mas o nome leva o nome Belmonte Foi Stakes. Onde o Secretariat fez aquele vareio, talvez uma das corridas mais emblemáticas né? É fantástico. Foi lá. Vamos ver se a gente recupera essa imagem e coloca ela aqui. Belmonte Stakes Secretariat, ganhando em 1973. Por aí. O ano que eu nasci. Eu já nasci no ano do Secretariat. Você também é pé quente, hein? Que beleza, hein, Herbert? Show. Fernando... falando um pouco de... Agora vou entrar num termo... Não, algumas coisas um pouco polêmicas. Não tantas. Acho que polêmica, atenção, polêmica. Não pode velocitar. Tem muito proprietário ou muita pessoa que participa nessa indústria, não estou falando de treinador nem de jockey, que estão nela simplesmente pela vaidade de ganhar ou de ter um cavalo de corrida. Você vê isso como uma constância ou a grande maioria deles são apaixonados e entram dentro da indústria para entender? Eu vou te ser bem sincero, acho que hoje em dia é mais pela paixão. Só, né? Porque senão não se sustenta. Não dá, né? porque é que nem amigos meus que têm cavalo. Se eu colocar na ponta do lápis, você não vai ter. Então, na verdade, quem tem cavalo hoje é pela paixão, não é nem por negócio. Sabe uma estatística interessante? Provavelmente aqui em São Paulo. Com a minha interlocução internacional, falando com esses players internacionais, um outro número que me chegou, achei bastante interessante. Os administradores de hipódromos lá fora, eles fazem uma seguinte conta. Óbvio que nos hipódromos grandes isso ultrapassa, mas eles precisam dar num páreo comum para o primeiro colocado líquido de todos os impostos e deduções e tudo mais, no mínimo 7 meses de trato. Esse é o break-even para manter uma indústria saudável. Então, quando você administra um hipódromo e você quer atrair esses proprietários, os donos dos estúdios, para que essa indústria se movimente, a conta eles precisam oferecer no páreo mais simples deles, que o primeiro colocado, ao ganhar, deduzido tudo... 7 meses de trato. Esse é o break-even, e é obviamente que nós estamos anos-luz desse número. Mas você vê que a cabeça é tanta voltada para o negócio que eles estão lá focados e, preciso calibrar, aumenta, o trato aumentou, aumenta, não sei, a inflação. Eu te digo mais, pelo menos aqui em São Paulo, que eu tenho mais contato, né, no Rio de Janeiro, alguns poucos que eu conheço assim, mais intimamente falando, é pela paixão mesmo, porque para continuar, por tudo que está acontecendo aqui em São Paulo, né, sem recebimento de prêmios, tudo... Eles continuam, porque realmente é uma paixão. Não é nada por vaidade. Imagina o quanto que tem de potencial se só pela paixão se segura a hora que... Imagina virar a chave. Então, a gente pode dar um exemplo. Por isso que a gente, aqui, lembrando para quem está nos assistindo, não é que nem no Uruguai. Um exemplo, Maronhas. Tem incentivo do governo, lá tem um cassino. Então, lá, para você ter uma ideia, eu conheço amigos meus que têm cavalo lá, chegou em quarto, já paga o trato. Eu estou falando... você fazendo o primeiro, você paga 7 meses. Obviamente, na cadeia, geralmente o turf do Purusã inglês paga até o quinto. Então, você deve ter uma equivalência nisso. Por isso que é importante. Mas aqui é que as pessoas têm que entender um pouco também do nosso turf. A gente não tem uma representatividade. Nós não temos isso. Acho que a política está muito longe ainda, né? A gente precisava ter representantes, né? Quem sabe eleger um deputado, alguém que seja apaixonado pelo turf para que tenha alguma lei, alguma coisa, alguma... A gente precisa de ajuda. A gente precisa de uma ajuda governamental que nós não temos. A gente não tem isso dentro do turf nacional.
Você sabe que eu tenho algumas teorias nesse respeito, e elas sinalizam o seguinte: eu acho que o governo, ele precisa remodelar isso para incentivar o capital privado. E deixa que o capital privado sabe fazer isso. Mas as mudanças... Não deixa de ser um incentivo, pelo menos. A mudança é na legislação, de alguma forma, de modo que atraia o capital privado. Para deixar uma coisa menos complicada. Exato. A verdade é essa. Porque daí você vai trazer... Como é que você vai trazer? Não, são tantos... Nossa, você precisa gerar segurança jurídica para a entrada do capital e tudo mais. Que precisa, né, Beth? Eu acho que hoje, a gente já conversou, quando você foi no meu programa, você deu uma aula sobre as bets, é impressionante o número que a gente tem, é uma coisa muito grande. E isso a gente tem que falar sempre, bater nessa tecla. O poder, né, a força que tem o Turf é uma coisa grandiosa. A gente não pode perder, o Turf Nacional não pode, a gente tem que fazer o renascimento, tomara que dê certo, né, tomara a Deus que as bets venham para somar, para ajudar, porque vai ser importante. Trazer público novo também. É o que você falou no meu programa. Hoje o jovem com o celular na mão, ele aposta. Exato. E a gente está perdendo para o cara que aposta quantos escanteios, quanto não sei o quê, porque eles querem apostar. Contra um esporte muito mais plástico, né? Exatamente. Então, em cavalo, tendo uma divulgação, tendo programas que ajudem os jovens a também a apostar, é difícil. É que no futebol tem vários programas, né? Agora e no Turf. Então, eles forem embasados... Que nasçam outros. Sim. Exato. Se no Turf a pessoa que vai apostar ter um calço, um embasamento, eu sei onde eu vou, lógico que elas vão apostar. Exato. Isso é fato. Fernando, vou usar a tua expertise. Você sabe que tem um movimento de cavalos, de novos garanhões que estão chegando no Brasil. E no mundo do quarto de milho, o quarto de milho ele bebe na água, na fonte do Puruçã inglês. Os grandes saltos de... Primeiro que lá atrás, se a gente for pegar a história, falar de genealogia e tudo mais, a raça nasce do Puruçã inglês, cruzada com os cavalos espanhóis, os Mustangs, na colonização do centro-oeste americano. Então, a raça quarto de milha, ela é originária do Puruçã inglês. Quando a gente olha os grandes garanhões, todos eles têm um Puruçã inglês ali, líquido e certo. Você tem histórias frequentes de saltos de desenvolvimento da raça com a entrada de alguns garanhões nitidamente Puruçã inglês fechados, que dão um refrescamento de sangue, já que a raça é fechada em algumas genealogias genéticas dessa raça. E aí começa a surgir, e surge a ideia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que o quarto de milha ele precisa de novo de um salto de refrescamento de sangue, porque você tem muito fechado em linhagens de Dash for Cash, em linhagem de Striking Six, Mr. Jazz Perry, então que você precisaria de novo desse refrescamento de sangue. Quando eu fiz esse exercício com você, usei a tua expertise, quando você analisa hoje os Puruçã ingleses internacionais, nesse caso, nós temos um que já está presente aqui no Brasil, depois você pode até falar dele, esses Puruçã ingleses de distância curta, no caso, quando a gente fala de distância curta em hipódromo, para deixar claro que não é cancha reta, a gente está falando de 1.000 metros no mínimo. 1.100. 1.100. Quando a gente fala desses Puruçã inglês de velocidade, que carregam esse DNA, quais são os cavalos proeminentes que você vê no turf americano? Eu fiz uma colinha aqui, né? Porque isso eu pedi para ele. Eu pedi, porque senão tudo de cabeça é muita coisa. Tem um cavalo chamado Golden Paul, né, um americano 2018, filho do campeão Clemot e da velocista Lady Shipping, que é filha do Midshiping, né? Que, craque máximo. Pra vocês terem uma ideia, esse Golden Paul, Herbert, ele ganhou a Breeders' Cup 2020 e 2021. A Turf Spirit, para quem não sabe, a Breeders' Cup é a Copa do Mundo do Turf. Então, ela é feita nos Estados Unidos, às vezes é em Del Mar, às vezes é em Gulfstream, às vezes é em Kinland. Cada vez é numa cidade, num local, num hipódromo. Em 2020 e 2021, ele ganhou. Ou seja, 1.100 metros na grama. É um cavalo de uma ligeireza, esse eu vi correr, né? Esse eu vi correr, eu posso falar. Impressionante como ele sai queimando, né? Na gíria do turf.
Tem uma velocidade muito forte, ele sai Isso rasgando. É uma coisa, um ponto importante. Existem cavalos ganhadores de 1.000 metros ou 1.100 que sejam, mas os utilizados no quarto de milha, os que realmente refrescaram a raça, não é só ganhar em 1.000, 1.100, ele precisa ganhar e já abrindo vantagem, porque o quarto de milha vai ficar exatamente, na conta. tem essa explosão. Então o Golden Paul é uma excelente. Tanto que ele, em 2022 ele entrou para reprodução, né? Tá lá na Colmore, né? Que é uma grande estúdio, né? A geração dele vai estrear, mas tanto que todos os filhos são fatores genéticos de performance de alta velocidade. Então, com certeza, a linhagem dele são cavalos de alta velocidade. Então, com certeza, imagina um Golden Paul com uma fêmea, não tem de quarto de milha, uma craque aí, seria, com certeza, quem não queria ter, né? Estamos falando isso, obviamente, hipotético, por isso o inglês tem as suas... Vocês terem uma ideia, em 2021, ele bateu o recorde em Del Mar, na Turf, né? Na Breeders' Cup Turf Sprint, ele marcou 1.000 metros, 54,75. Ele igualou o recorde. Na grama. Na grama. Isso é uma marca... difícil de se alcançar. Você bater o recorde numa prova de alta complexidade, como é as Breeders' Cup da vida, ainda bater o recorde que realmente é acima da média. Então, esse aí, guarde o nome, Golden Paul, é um cavalaço craque máximo. Tem um também, o Cogburn, outro também americano, 2019, filho do Notch Time, por Ian Schiff, né? Uma égua também muito boa. Se firmou como um dos maiores velocistas norte-americanos, do 1.000 ao 1.100. Lembrando que o Herbert falou bem, Turf norte-americano, por isso em inglês, velocidade é 1.000 a 1.100. São as principais provas da Breeders' Cup, inclusive corre 1.100. Tá? Para deixar bem claro para quem está nos assistindo. É um cavalo também que ganhou, para vocês terem uma ideia, ele quebrou o recorde norte-americano em 1.100, 59,80 em Saratoga. Ele ganhou, isso foi o maior efeito. Hoje em dia ninguém ainda bateu esse recorde. Então, você vê como esse cavalo corre. Ele fez 59,80 na areia. Na grama. Na grama, isso. Tudo isso também foi na grama, que foi o efeito... Porque, só para vocês entenderem, essas provas de velocidade tem também na areia em 1.200, mas daí na areia é 1.200. Mas os cavalos que, de repente, para ter essa linhagem com o quarto de milha, de ter uma explosão mais forte, são os que correm 1.000 a 1.100. Porque são cavalos que já têm raiva do chão, que a gente fala, né? Eles já largam queimando. E dentre esses, parece que tem um. Dentro desse que você analisou, parece que tem um. Tem um brasileiro que chama aqui, que a gente... O Ward of Tubble, que é um americano de 2015, né? Ele é filho do Cantaros. Cantaros é uma linha muito de velocidade. E ele hoje se encontra no Ara Santa Rita da Serra. Ele foi vendido em 2022 e já vai ter a geração dele já aí para estrear. Não sei se já estreou em 2023. É um cavalo também que ganhou... Não, o World of Trouble não chega agora? Ele chegou... Não, ele foi vendido em 22, né? A gente está em 25. Eu acho que ele começou... Vai estrear ainda a geração dele. Vai estrear a geração. Vai estrear a geração dele. É um cavalo que também ganhou vários. Ganhou o Gulfstream Sprint, Turf Spice, Grupo 2 em Showdown, 1.000 metros. O Jaipan Invitation, Grupo 1 em Belmont, em 1.200 na grama. Então, um cavalo que tem uma estamina. Sendo que em 2019, Herbert, ele encerrou com 5 vitórias consecutivas. Deixa eu te fazer uma pergunta como especialista de inglês. Quando você analisa esses cavalos, você já viu na tua história, dentro desse universo, cavalos que começam ganhando nos 1.000 e vão até os 2.400? Sim, a própria Janelle Monáe, que eu falei que foi tripscurada, na estreia, ela correu 1.300 na grama. E foi avassalador. E ganhou. Daí que depois foi para a seletiva. Lembrando que a primeira prova é 1.600, depois foi correr 2.000, depois 2.400. Isso tudo a gente pode dizer que tem a ver com o amadurecimento do cavalo. E também a linhagem, né, da estamina. Tem cavalo, dependendo da filiação, agradece o aumento de distância. Você já viu ao contrário? Ela pode fazer esse ciclo de ir correndo a curta no puro sem inglês, que é 1.000, chegar aos 2.400 e depois retornar e ainda ganhar? Sim, não lembro, mas acontece também. Acontece. Porque a gente falou que não é uma ciência exata. Mas também queria falar, viu, o Herbert, é legal também o atual, né? Tá mais fresquinho na memória, para quem está nos escutando. Eu queria falar, assim, de alguns cavalos, assim, de velocidade, né? Que eu tive a chance de correr e tá... Para quem não é do meio, mas quem não é e quem não é também vai pesquisar, tá lá. Para mim, uma das craques que eu vi correr em 1.000 metros é uma égua chamada Oriana do Iguaçu. Fantástica. Né? Fantástica. Eu acho que essa é muito acima da média, justamente com a Inescence, que é do Araras, que inclusive ganhou dela. Oriana era filha do Tiger. Tiger Heart com a Flying Trip, né? Tiger Heart, para quem não sabe, para mim é um dos maiores garanhões de velocidade, né? Hoje ele está lá no Ara Santarém, está com aos seus 24 anos de idade, é que você falou, né?
O que seria desse cavalo se não fosse tão bem cuidado? Aos 24 anos, um baita de um garanhão, passando estamina, passando pedigree, né? E a Oriana é filho dele, nada mais a Oriana, de 12 saídas, ganhou 10. A Oriana foi quando para reprodução, você sabe? Ela foi o que aconteceu. A última corrida dela, quando ela perdeu o Major Sukov em 2023, que teve aquele embaraço com o Mandrake, né? Inclusive, aqui eu não vou, para não perder tempo, mas quem quiser, vai lá no dia que foi o J. Moreira. Gente, ele falou tudo o que aconteceu naquele dia, né? Então, naquele podcast, viu, Herbert? Ele falou tudo o que aconteceu. Não vamos ao caso aqui falar. Ela fez segundo em junho de 2023. O que aconteceu? No final de 23, se eu não me engano, teve uma prova aqui em São Paulo. Eu estava lá no hipódromo. E teve um cavalo que ele saltou o boxe. Ele estava dentro do boxe e saltou. Imagina um cavalo saltando dentro do boxe. E machucou ela. E pegou tanto que a manta rasgou toda. Foi aí que ela teve que encerrar a carreira dela. Ela encerra a carreira, então, em 23. Em 23, por causa de que se machucou e foi para peraí, você lembra quando foi isso? Do ano? Que parte do ano? Ela correu em junho. Será que a gente vai ter... Depois vou perguntar para a geração, eu não sei quando ela ingressou na reprodução. Não sei se ela já vai ter geração dela, mas eu sei que não estreou ainda. Né? Ainda que eu saiba. Como ela era fisicamente? Uma iguaça. Forte. Você lembra de peso? Lembro tudo porque eu tirei muitas fotos, né? Um abraço, você sabe, né? Do Araço Iguaçu, né? Da família Pelanda. Pela amizade que eu tenho com eles e, inclusive, em São Paulo ela está invicta, né? Ela nunca perdeu em São Paulo, né? Correu 8 vezes, ganhou as 8. Então, ela é bicampeã do quilômetro internacional que vai ter agora, né? Na Semana do São Paulo, né? Ela é Tiger numa linha baixa, você lembra? O Flying Trip, que é filho do Trip, né? Que é um cavalo americano também. Então, é uma geração, assim, é uma família... totalmente voltada para a distância, de curta. Todo mundo, eu que sou do mundo da velocidade, quando eu escuto falar dessa égua, os predicados são nada mais do que superlativos, né? Era realmente... Tanto, Herbert, que a Fly Trip também produziu o quilate do Iguaçu, que ganhou o Turf Gaúcho em 2023, que é um páreo de 700 metros no cristal. Você vê que a mãe, ela dá... Tem essa coisa da velocidade. E o Ponte do Iguaçu também. O Ponte do Iguaçu é um cavalo que ganhou a seletiva da Copa Velocidade e Precocidade e na final ele perdeu nada mais, nada menos por um craque que hoje não corre mais, que é o London Moon. Onde o jockey, infelizmente, teve uma decisão de ficar por dentro. E acabou... A gente sabe aqui em São Paulo que quando chove a raia de grama por fora, o terreno é muito mais firme. Tanto que o London Moon veio na cerca externa. E, infelizmente, o Hélio Silva, daí é a decisão de cada um, né? Não vamos aqui julgar. Ficou na pedra 1, isso custou caro. Perdeu também para um craque, né? Mas o Ponte de Iguaçu também filho da Flying Trip. Agora minha pergunta... Você vê a filiação como a família Pelanda escolheu bem, né? Pegou um Tiger Heart com essa égua, olha a máquina que deu. A minha pergunta agora, eu vou querer descobrir essa informação. Os Pelandas estão envolvidos tanto no puro sangue inglês quanto no quarto de milha. Eles estão... Né? Agora um quarto de milha, inclusive, já vencedor de algumas provas. Vencedor de algumas provas. Porque no quarto de milha é possível você fazer a fertilização in vitro e tirar embrião. Será que eles tiraram um embrião da Oriana do Iguaçu com... um quarto de milha, já pensou? Boa pergunta, Herbert. Isso aí temos que perguntar pessoalmente para o Pelanda. Saberemos, porque seria algo excepcional de a gente ter o sangue, esse refrescamento de sangue do inglês, porque do mesmo jeito ela ainda assim poderia produzir no puro sangue inglês. Ela pode gerar na barriga, no ventre dela, um puro sangue inglês e com uma receptora como doadora, produzir um embrião e ser gerado fora dela. No quarto de milha é possível no puro sangue inglês. Outra também, essa Inescente do Aro Santa Maria de Araras também foi uma craque, né? Ela de 11 saídas ganhou 9. Ela é a filha nada mais da Requebrada. A Requebrada era uma craque em 1000 metros. Então tem uma genética maravilhosa, né? Então a Advent, né, que é um reprodutor do Araras, com a filha com a Requebra, que a Requebra foi uma craque. Eu vi a Requebra correr, craque máximo em 1000 metros. Então, daí não veio a filha, o fruto não nasce longe do pé. Esse podcast, ele trata do puro sangue inglês e do quarto de milha, e eu acho que essas duas raças, elas só têm benefício
se unindo tanto. Eu estou falando de maneira comercial, de maneira esportiva, de maneira genética, porque eu vejo uma total sinergia. Afinal, a gente está falando do mesmo esporte, corrida de cavalo. Cavalo de corrida, corrida de cavalo. Exatamente. E ainda, se a gente retroagir um pouquinho e ir lá para o sul do país e falar das canchas retas da Carazinho, Palmeira das Missões, Alegrete e tantas outras por aí, onde o puro sangue inglês frequenta a distância ali dos 400, 500, 600 metros. E é fantástico essa... Lembrando que a Oriana Iguaçu veio da penca, né? Exatamente. Ela corria em parelha com a Onça de Iguaçu, que também foi uma grande velocista. Uma bala que ganhou até, inclusive ganhou da Oriana, a Onça de Iguaçu. É impressionante, né? Pra você ver como é tão importante o negócio da genética. Olha que interessante isso que eu vou falar para quem está nos assistindo, até o pessoal de quarto de milha. Eu falei da Inescence, certo? Que a mãe dela é a Requebra, onde a mãe da Requebra é a Thalissa, que é pai do Lodge. Um super cavalo de velocidade. Super cavalo. O que acontece? Eu quero falar de um cavalo chamado Eletrizante Dollar, que é o recordista atual da Gave 1000 metros, que agora no dia 9 de janeiro de 2025 fez... Acabou de quebrar o recorde. 54,03. Até então, essa é a marca dele, que é filho do Billandor, que é um craque, distância curta, todo mundo conhece o Billion Dollar, né? Exato. Criação, filho do Putback. Filho do Putback. Criação, um abraço para a família Alves Teixeira, né? Que teve lá no Santo Augusto, né? Sim. Tive de novo com o Dr. Fernando agora em Carazinho. Tive lá. Maravilhoso. O Dr. João... Dr. João, não Dr. João Fernando é o filho. O filho, né? O Fernando Dr. João, que é veterinário, o dia que ele participou lá no meu programa, deu uma aula, é uma coisa massa. Então, são donos da Puro Trato, uma fábrica de ração que além atua... Além do Aras Alves então, Teixeira. Olha que interessante, Heber. Eletrizante Dollar, filho do Billion Dollar com a Xuxa Blade. Quem que é o pai da Xuxa Blade? O Blade Prospector também, que é um precursor da velocidade. E daí, você vai atrás, quem que é um dos filhos do Blade Prospector? Enzo Blade, outro cavalo que em São Paulo chegou a ser recordista também dos 1000 metros. Então, você vê como a genética, ela atua. Existe uma frase que eu gosto muito, sangue não é água. Ele perpetua. Então, exatamente... No mundo do cavalo de corrida, não dá para você fugir disso. E você sabe qual que é a mãe do Billion Dollar? É a Laura Hitt. E quem é o pai? Lodge. Você vê que tudo se fecha. Vocês estão entendendo? Então, assim, por isso que é legal, acho que esses criadores, eles estudam muito isso, né? Não é meu ramo. Aqui só estou falando para vocês verem como eles fazem um jogo de xadrez, né? Pega aqui a linhagem, vai na avô paterna até a terceira geração, né, para ter essa genética, essa estamina, né? Hoje eu acho que a gente vai ter uma experiência, provavelmente o ano que vem nasce... O ano que vem? 2025, 26? Não, acho que... Agora eu estou meio perdido. Não sei se esse ano ou no ano que vem, não. Acho que já nascem os primeiros filhos de um fenômeno das canchas retas, puro sangue inglês, Azipível. Azipível, nossa, que máquina. Teve uma boa recepção no mundo do quarto de milha, muitas coberturas, muito sêmen foi comprado dele, o pessoal vai utilizar no quarto de milha. De novo, uma grande possibilidade de refrescamento sanguíneo na raça que precisa tanto. Que né? bom, e vai ser bom, hein? E esse cavalo, inclusive, ele chegou a correr, né? Ele correu no Prado. Correu 2 vezes, 2 vitórias fantásticas. Ele era treinado pelo Hélio Esteves. Ele correu na Gávea, eu assisti as 2 vitórias dele, são realmente fantásticas. E parabéns aos veterinários, né? Porque eu sei que ele teve um probleminha, e realmente recuperado, daí foi para... Contar uma parte. O veterinário do Azipível é o veterinário da minha égua. É impressionante. Esse Herbert está numa marra. É impressionante. Doutor Renato Quadros vai vir aqui, vai falar, vai conversar com a gente. Ele tem que contar a história, porque realmente que eles fizeram... A recuperação daquilo, o quanto que eles colocaram de amor, de carinho para recuperar um tendão do cavalo e ele voltar em altíssima performance. Isso que é legal, né, Herbert? Para quem está nos assistindo, o turf ele é apaixonante porque as pessoas que cuidam do turf são apaixonados. A gente tem veterinário, gente, de maior gabarito, tanto no quarto de milha, PSI, de uma maneira geral. Não, e outra, o quanto que essas pessoas dedicam da carga horária dela. Não tem hora, não tem... Nossa,
a gente precisa entender que um cavalo atleta não tem hora, não tem dia, não tem final de semana, não tem feriado. Não tem nada. Não tem nada. Eles precisam ser continuamente tratados, cuidados, sem qualquer conotação, se é segunda, terça, quarta, feriado, sexta-feira santa, o que for. Então, acho que isso que é legal. A gente que está no meio do turf, né, é a paixão de ver pessoas profissionais altamente, né, compromissados. Fernando, infelizmente vamos ter que encerrar, porque senão a gente sempre não começa. Mas passa rápido, hein? Tem muita história, tem muita. Você vai voltar aqui, a gente vai conversar mais e vai ser fantástico. De novo, eu gostaria de lembrá-los, está aqui na minha frente Fernando Quintino, o homem que abriu a Mata Virgem com o facão, foi lá, construiu toda esse modelo de podcast, o primeiro podcast falando sobre corridas de cavalo e cavalo de corridas do Brasil. Dicas do Turf, vocês vão seguir aqui, vai ter o link em qualquer lugar. Sigam, comentem, compartilhem, só faz bem para essa indústria. Eu tive um grato prazer de poder sentar e fazer as vezes inversas na tua casa. Duas vezes, muito obrigado. E eu acho que é isso, a gente tem que cada vez mais compartilhar, fomentar, porque essa indústria é fascinante. Você que nunca foi no jockey, que nunca teve um cavalo de corrida, se tem a possibilidade, posso te dizer, vá, porque é uma experiência fantástica. As pessoas envolvidas, elas depositam amor no bicho, no animal, se entregam de maneira bastante... eu fico orgulhoso de ver a dedicação dessa indústria, o quanto que nós amamos esses animais, o quanto nós amamos esses atletas de maneira fantástica. Vou te deixar as palavras finais, esse tempo agora é teu, fala um pouquinho do teu podcast, de novo, repitam para seguir o podcast Dicas de Turf, conta no Instagram, no YouTube. Bom, Herbert, agora é com você. Eu só queria agradecer, que desejo desde já, né? Já até repostei hoje lá no meu Instagram hoje, muita sorte, muito sucesso para você, o Pode Velocitar com certeza veio para ficar. Você é um apaixonado, eu agradeço, eu fico muito feliz novamente de ser um precursor, né, que venham mais podcasts. Eu, recentemente, né, quem não sabe, eu vou falar, sábado agora no Jockey Clube de São Paulo... Opa, eu tinha esquecido disso. Imagina. Tivemos um páreo em homenagem ao podcast do Fernando. Foi o primeiro páreo? O primeiro páreo, isso foi uma honra, né? Legal, né? Você ter um páreo em homenagem... reconhecimento. Reconhecimento, isso mostra... Daqui 3 anos eu vou ter o meu. Imagina, você ano que vem já vai ter, do jeito que você largou já com 5 na frente. Você veio do quarto de milha, você já larga ligeiro. Mas agora, obrigado mesmo, viu, Herbert? Sucesso, boa sorte, me conta um pouquinho, quem ganhou, quem foi, como foi? Não, foi maravilhoso, ganhou um cavalo dos Zeli Medeiros, né? Que agora até fugiu o nome, rapaz. Sorocaba, Zeli Medeiros, treina Sorocaba. Entreguei lá um kit pra ele, foi bem legal. Provavelmente um filho do tríplice coroado Plenty of Tricks, ou não? Eu acho que era um filho dele mesmo, porque com certeza. É da linhagem, né? Da linhagem do Zeli. Um abraço. Zeli Medeiros tem uma história muito bonita, né? Quando eu levei o Eurico Rosa, esse jockey mundialmente conhecido, que fez campanha no Canadá, quem deu a primeira oportunidade para ele foi o Zeli Medeiros, aqui no Brasil. E ele passou um vídeo, o Eurico Rosa ficou bem emocionado durante o meu programa, então foi bom, entreguei para ele. Resumindo, Herbert, obrigado. Nosso programa, como é que funciona? Você quer assistir, é uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, né? Sempre sexta-feira é ao vivo nosso programa, sexta-feira, 8 da noite. Isso que é interessante e diferente daqui. Você pode interagir ao vivo com o teu programa, porque o programa do Fernando é ao vivo, então você pode se conectar, né? E ali você pode fazer os comentários. Herbert, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, sucesso. É uma honra estar aqui. Obrigado. Cara, o que você precisar, eu acho que isso mostra o quanto a gente tem que estar junto, unido. Eu aprendi muito com você, um aprende com o outro. Sim. Um dia na vida a gente é aprendiz, outro dia a gente é professor. Eu tô aprendendo no inglês com você. Tô te convidando para você ter a oportunidade de ir lá para Sorocaba e absorver um pouquinho dessa... Sim, vai ser um prazer conhecer esse mercado, esse mundo do quarto de milha. Vou te apresentar para isso, já que lá eu conheço bastante, há bastante tempo. Inclusive, começamos por... coloquei o pé no mundo do cavalo de corrida. Hoje eu tenho inglês, tenho por ser inglês a The Blessing, mas eu iniciei por isso. E exatamente, eu, diferente de vários participantes desse mercado, eu não consigo ver diferença. Para mim é atleta, é corrida de cavalo. E sabendo que as raças se relacionam principalmente disso, para mim tá tudo dentro do mesmo pote. Eu quero que ambos, as raças, os hipódromos tenham sucesso, porque isso vai ser fabuloso para a indústria. Legal, obrigado, amigo. Foi uma honra. Fernando, obrigado mais uma vez. Sucesso. Juntos.
E você, fique ligado. Semana que vem tem mais. Pode Velocitar. Aqui.